aqui. Já está gravando. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos, então, agora começar então, a nossa aula de estética, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, na realidade, o título da aula eu fiz questão de mantê-lo assim, até pensei em mudar, quando eu falei, né, nas publicações que era estética em prótese total, eu pensei em mudar isso aqui, mas eu falei, gente, não, eu vou falar mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, né? Aquele dentista que não sabe fazer uma boa prótese total, uma boa dentadura, ele não pode se meter a fazer overdentures e protocolos, né? Então, na realidade, né, essa aula foi uma aula que eu ministrei no congresso falando de estética em overdenture e protocolo. Mas, na realidade, o que seria uma overdenture? Repetindo mais uma vez, né? Overdentures são dentaduras retidas por implantes, continuando a ser o quê? Muco-suportadas, mas implanto-retidas. E o protocolo? Seria uma prótese total aparafusada sobre os implantes. É claro que eu estou falando aqui a grosso modo, né? Mas vamos lá. Travou, meu Deus do céu. Um minutinho, gente. Uma travada aqui. Pronto, vamos lá. Então vamos lá. O Darwin, ele já falava há muito tempo atrás, né, que estética, beleza, né, a capacidade do ser humano apreciar beleza, ela está relacionada a critérios adquiridos através da cultura, ou seja, o aspecto cultural é muito importante, é fundamental. E depende de associações complexas. Então eu gosto de comentar o seguinte, ó, quando a gente olha uma foto dessa aqui da Angelina, eu acho que não existe um ser humano nesse mundo que fale que essa mulher é feia. Não tem condição de falar um negócio desse, né? Mas se a gente for observar essa negra, né, essa afrodescendente, né, ela é maravilhosa também. E, na realidade, ela colocou essas pintas aí na bochecha, na ponta do nariz, né? Esses adereços de cabelo, esses brincos, tudo isso aí ela colocou para quê? Para agradar os guerreiros lá da tribo dela, né? Agora, na nossa cultura, na cultura ocidental, né, isso não é a nossa realidade. Na cultura ocidental, o que é belo para nós é isso aqui. Até acredito que se a Angelina colocar essas pintas, esses adereços, ela vai continuar maravilhosa, né? Mas para nós ocidentais, o que é belo é isso aí, né? Então, ó, eu acho que estética é uma coisa muito subjetiva. É uma coisa muito subjetiva. Vocês veem essa senhora aqui, por exemplo, ó, uma senhora que usava essa mesma prótese há 32 anos, usando a mesma prótese, e ela não queria fazer outra prótese de maneira nenhuma. Ela só nos procurou por quê? Porque as filhas a obrigaram, né? As duas filhas a levaram ao consultório, né? Uma filha tinha uns 58, por volta de 58, 59, a outra uns 60, 61 anos, e as duas, né, levaram essa senhora e ela falava, professor, doutor Sérgio, eu não quero trocar minha prótese. Ela já me serve bem há 32 anos, mas essas meninas, né? Porque filho é sempre menino, né, gente? Essas meninas estão me obrigando a trocar minha dentadura e eu não quero trocá-la, né? E eu falei, dona fulana, mas olha o sorriso, dá um sorriso, olha o sorriso, gente. Eu falei, nossa, mas os dentes já estão muito desgastados, já está muito feio. E eu fico, às vezes, pensando agora que ela mora sozinha em casa. Quando ela está sozinha, será que ela está usando a que eu fiz ou a velhinha? Acredito até que ela esteja usando a que eu fiz, né? Mas eu só consegui convencê-la de fazer uma nova depois que eu falei para ela que devolveria a velhinha depois que ela já tivesse acostumado com a minha nova, né? Com a que eu fiz para ela. Então, eu acho que beleza é uma coisa muito subjetiva, né? Cada balaio tem sua tampa, como diz meu pai, né? Cada panela tem sua tampa. Olha aqui como é que beleza é subjetiva. Esse senhor, ó, o senhor Antônio Rodrigues é o maior produtor de cachaça artesanal do mundo, né? E o senhor Antônio é o seguinte, ele que foi ao meu consultório, o José Alfredo, meu implantodontista, colocou alguns implantes e nós fizemos próteses sobre dentes naturais e sobre implantes em ouro amarelo, né? Em ouro tipo 4 amarelo. E eu fiquei, na época, eu tive que pedir ele para assinar um termo para mim, e ele assinou com o maior prazer. De maneira, não tem problema nenhum, doutor Zé, eu assino agora. Eu vou mostrar isso em tudo quanto é lugar que eu for. Então ele já foi no Ratinho, mostrou isso aí. Foi no Jô Soares, mais de uma vez, mostrou isso. Ele faz questão de mostrar essa reabilitação dele toda em ouro amarelo. E eu fiquei, meu Deus do céu, mas senhor Antônio, por que o senhor quer isso? Ah, doutor Sérgio, isso aí. Eu falei, o senhor é cigano? Ele falou, não, doutor Sérgio.
É porque quando eu era pequeno, né, lá na minha terra, eu era muito pobre. E o meu pai tinha um amigo muito rico que tinha os 2 caninos de ouro. Então eu fiz uma promessa. Quando eu crescer, eu vou ficar rico e vou ter vários dentes de ouro. Eu estou só cumprindo essa promessa que eu fiz quando criança. Então, para vocês verem que beleza, eu acho isso aí horrível. Né? Ele acha maravilhoso, ele acha lindo. E a gente ainda tem alguns pacientes em consultório que nos pedem isso, né? Dentes de ouro. Olha essa senhora aí, apesar do bigode, eu posso garantir para vocês que é uma senhora, né? No dia da instalação da prótese, 6 anos depois, a gente observa o quê? Que 6 anos depois, principalmente ela que tinha dentes naturais inferiores, vocês já têm aqui, né, um desgaste dos dentes da prótese, uma percolação, porque nessa época eu trabalhava muito com Vivodente, né? É um dente que é uma maravilha de dente, é um dente muito bonito da Ivoclar, né? A primeira linha da Ivoclar, mas é um dente que na época era muito duro. A Ivoclar agora está produzindo Vivodente com uma dureza menor, que eu acho que vai ser muito legal. Mas, por enquanto, infelizmente, nós temos muito poucos modelos do Vivodente à disposição nas dentais. Então, eu continuo trabalhando com uma segunda linha da Ivoclar, que seria o Ivostar, que é um dente muito interessante, com uma dureza muito legal, e que não tem, no caso do Ivostar, a gente não acontece essa percolação, que no Vivodente, no Premium da Cuser, acontece porque você não tem uma adesão química entre dente e base protética. Essa adesão é feita só de forma mecânica, né? É só uma retenção mecânica. A gente não tem adesão química entre dente e base, né? Então, olha aqui. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar aqui, na realidade, de dicas, né? Quando nós criamos essa aula há mais de 20 anos, eu e um grande amigo, Luiz Ramos Júnior, lá de São Paulo. Luiz é um cara que já tem vários livros de prótese, é um professor sensacional. De vez em quando, o Luiz nos dá a honra de vir aqui a Belo Horizonte e ministrar algumas aulas para a gente lá no IEO. Né? Então, o Luiz é um grande parceiro. Eu falo que é o meu irmão paulista, né? É o irmão paulista que eu tenho. Então, nós criamos essa aula com o seguinte tema, era dicas estéticas. E mesmo lá no livro, né, eu coloco dicas e eu enumero essas dicas. Né? E a dica que eu vou passar para vocês, que talvez seja a mais importante de todas elas, é o seguinte, gente. É a dica número 1. A gente deve deixar o nosso paciente participar de todas as decisões em relação à prótese que nós estamos fazendo. Então, quando eu termino de acertar o plano de cera, por exemplo, eu peço ao paciente para se levantar, ir ao espelho e olhar como é que ele ficou de boca fechada. Como é que está o perfil do paciente? Se ele quer que tire mais ruguinhas ali ainda, se eu coloco, se está muito cheia a boca, se ele quer que diminua um pouco. Né? É claro que eu vou falar, olha aqui, ó, não adianta você sorrir, tentar conversar, isso é só para você se ver. Como é que você vai ficar de boca fechada? Né? Quando eu termino isso aí, eu vou escolher os dentes, eu também mostro para o meu paciente o tamanho dos dentes, o formato dos dentes, o modelo de dentes que eu escolhi, a cor dos dentes que eu vou colocar para ele. Né? E o paciente, hoje eu tenho um grande problema com isso aí, nós vamos falar disso lá na frente, né? Que é o problema do paciente querer dentes muito brancos, né, gente? Isso é um drama, é um drama. Eu adoro quando o paciente fala, doutor Sérgio, com toda a sua experiência, coloque o modelo e a cor que o senhor acha que é melhor para mim. Isso é uma maravilha. Mas, na realidade, eu sempre divido a responsabilidade com o meu paciente. Então, por isso que essa dica número 1 talvez seja importantíssima. Talvez das mais importantes de todas que eu vou passar para vocês. Aqui um caso de faculdade, onde o paciente chegou com uma dentadura muito antiga e ele tinha um caninão de ouro, e a única coisa que ele pediu foi, professor, eu quero que a prótese nova você mantenha essa presa aí de ouro. Eu falei, meu amigo, mas ninguém hoje mais quer metal nos seus dentes, nas suas próteses. Doutor Sérgio, deixa eu falar com o senhor o seguinte, isso aí é uma característica minha. Já tem mais de 30 anos que eu uso essa dentadura com esse caninho de ouro, com essa presa de ouro. Então eu quero manter essa presa de ouro. Então, na época, eu fiquei até meio triste, eu não consegui convencê-lo, né? O meu grau de poder de convencimento, na realidade, eu achei que ele foi pequeno, mas hoje eu acho interessante que eu posso contar essa história para vocês. Né? Então, eu não consegui convencer o paciente. Não ficou um caso maravilhoso, porque a gente está trabalhando aqui com dentes, né? Dentron é um dente mais simples, ele tinha dentes naturais inferiores, então a gente não pôde corrigir tanto a curva assim, mas ele ficou satisfeito com a prótese nova que nós fizemos. Mas seguimos o que é a dica número 1. Nós deixamos ele participar dessa decisão em relação à prótese que nós fizemos para ele.
né? Bom, a dica número 2. Os dentes anteriores superiores, eles devem seguir uma inclinação paralela ao perfil do meu paciente, para proporcionar ao meu paciente, gente, né, suporte labial. Olha o que acontece num paciente, né, sem prótese ou com uma prótese mal feita, uma prótese muito antiga. No caso aqui, o paciente sem prótese, é claro. Né? Vocês veem que ele fica com esse perfil côncavo, né? O mento é jogado para frente, o nariz sofre um abaixamento. E a gente tem aqui, ó, um ângulo obtuso entre base do nariz e lábio. E o que a gente quer nesse ângulo aqui? Um ângulo reto. A formação de um ângulo de 90 graus aqui entre base do nariz e lábio. Vocês veem que o mento ele recua, o nariz sofre levanta, né? A gente levanta o nariz do paciente. Só de colocar uma prótese restabelecendo, né, esse perfil do paciente às custas de uma prótese bem feita. Então é fundamental esse restabelecimento de perfil, como eu mostrei para vocês na nossa aula número 3, que está aí gravada, né, no nosso canal. Então quem tiver alguma dúvida, pode olhar a nossa aula de acerto de plano, que vai ser interessante para vocês olhar essa aula de acerto de plano. Né? Vamos lá. A dica número 3. O posicionamento vertical dos meus incisivos centrais superiores, né? Num paciente de idade média. Gente, o que é paciente de idade média? Entre 40 e 45 anos, tá? Entre 40 e 45 anos eu tenho um paciente de idade média. Nesses pacientes, os incisivos vão aparecer, né? Num paciente de comprimento de lábio médio também, os incisivos vão aparecer de 1 milímetro nos homens a 2 milímetros nas mulheres. Ou seja, no sexo feminino, os dentes aparecem mais. É claro que, lembrando mais uma vez, eu estou trabalhando com um paciente de idade média e comprimento de lábio médio. Se eu estiver fazendo uma dentadura para um paciente mais idoso, e nós falamos isso lá na aula de acerto de plano, o meu plano de cera já vai o quê? Cobrir os dentes, já vai ultrapassar os dentes. Então, se eu estou fazendo uma prótese para um paciente de 70, 75 anos, né, a musculatura do paciente já caiu, ela já está com o tônus muscular mais frouxo, né? Menor, com tônus muscular menor. Então, eu vou ter o quê? Esse comprimento de lábio muito maior. E com isso, eu vou recobrir esses dentes. Se o paciente é um paciente mais com lábio curto, eu vou ter o quê? Aparecimento maior dos dentes, né? Então aí eu já vou olhar como? Eu vou olhar o paciente num sorriso suave, o plano de cera ou esses dentes artificiais seguindo a curvatura do lábio inferior. Nós vamos falar disso também, vamos mostrar isso aí, inclusive, né? Bom, as bordas incisais dos superiores devem acompanhar a curvatura do lábio inferior, ó, quando o paciente sorri num sorriso suave, é o que eu falei para vocês. Né? Então, o grande drama de comprimento de dente é quando você tem um paciente com lábio curto. Esse é o caso difícil, esse é o caso que pode nos trazer problema. Né? Aquele paciente que tem um lábio médio, que é o paciente comum, mais de 75% a 80% dos pacientes têm esse tipo de lábio, né? Um lábio médio, né? É muito fácil da gente determinar o comprimento dos dentes. O drama vai ser realmente em pacientes de lábio curto, né? Mas nós podemos, então, seguir essa curvatura do lábio inferior. Isso não vai nos ajudar muito, ó, tá? Vamos lá. Então, olha aqui, um paciente com dentição natural, olha o sorriso suave do paciente, ó. Paciente com lábio tendendo a curto já, ó. Já um paciente de lábio médio tendendo para curto, ó. Mas olha o segmento de curva dos dentes naturais. Agora, olha aqui numa prótese total. E eu acho legal mostrar essa prótese total pelo seguinte, gente. Vocês estão achando que essa prótese está artificial? Eu acho que ela está muito natural. E sabe qual um dos motivos por essa prótese estar com uma naturalidade muito grande, na minha opinião? É porque essa prótese, eu fiz essa prótese, isso aqui é uma prótese que foi feita com os dentes da paciente. Essa paciente tinha muito problema periodontal, nós mandamos extrair todos os dentes da paciente, guardamos esses dentes em soro fisiológico por aproximadamente 90 dias, e depois desses 90 dias, então, nós fizemos o quê? Uma prótese para ela usando os seus próprios dentes. Por que isso é muito interessante, pessoal? É no aspecto psicológico, né?
Se eu faço uma dentadura, eu moldei essa paciente antes de extrair os dentes dela, tá? Guardei esse modelo, eu vazei gesso e guardei esse modelo, mandei esse modelo para o laboratório, pedindo ao técnico que fizesse a montagem desses dentes naturais da paciente, igualzinho ela tinha a montagem quando ainda tinha os dentes em boca. Então, essa dentadura é exatamente a cópia daquilo que ela era quando esses dentes ainda estavam em boca. Então, isso psicologicamente, o paciente é muito interessante, porque o drama de dentadura são os primeiros 6 meses de uso, né? Psicologicamente é importante, então, a gente fazer esse tipo de trabalho. E depois, o drama é o seguinte, quanto tempo essa prótese vai durar na boca? Por volta de 1 ano e meio, 2 anos, né? Depois de 2 anos, essa prótese vai começar a quebrar, né? Os dentes começam a debulhar, por quê? Os dentes vão ficando ressecados. Então, é claro que eu começo já a ter, então, aqui agora, né, essa quebra dos dentes. Então, já está na hora da gente trocar essa prótese por uma prótese com dentes artificiais. Mas aí eu tive muito tempo para encontrar dentes com o formato o mais próximo possível dos dentes naturais da minha paciente, né? Formato, cor. Então, eu posso copiar isso aí também na prótese artificial, né? Então, isso é muito legal, não é mesmo? Bom, a linha do sorriso. O que é a linha do sorriso? Essa curva hipotética que corre pelos 4 incisivos superiores. E tem uma coincidência, né, com a curvatura do bordo interno do lábio inferior. O que é a curvatura do bordo interno do lábio inferior, hein? As meninas que estão aí assistindo a aula. É a linhazinha do batom, né, gente? Então existe essa coincidência. Então é muito comum a gente ver aquelas senhorinhas com a dentadura toda borrocada de batom, né? Porque na realidade os dentes não estão seguindo isso aí, né? Não estão seguindo a linha do sorriso. Então isso aí tem que ser observado, com certeza, né? Então olha aqui, a gente vê aqui desse lado, né? Uma prótese total, né? Olha a curvatura, olha o segmento de curva, e do lado de cá uma prótese parcial removível, onde a gente vê também esse mesmo segmento de curva, né? Depois eu vou falar desse caso, dessa prótese parcial removível para vocês, é um caso interessante de se falar. Mas olha aqui, a gente, né, é impressionante, né, pessoal? Mas o sorriso, os dentes, né? É a fachada da casa, né? Olha aqui, é a moldura do rosto, é impressionante, ó. Como é que muda a pessoa, né? Só da gente fazer uma prótese total com uma estética legal, né? Vocês veem essa senhora, ela devia ser linda quando jovem, mas olha aqui. Quem fala que essa senhora está usando uma prótese total, pessoal? Acho difícil de falar, né? Então foi uma prótese do tipo overdenture que nós fizemos para ela na maxila. Ela tinha uma maxila rasa, então nós fizemos uma prótese do tipo overdenture, né? Ela cantava no coro da igreja, no coral da igreja, e o pavor dela era a dentadura superior cair. Então a gente fez para ela na época uma overdenture, né? Isso aí eu acho que é muito interessante, né? Olha aqui um outro caso, né? É a Cleusa lá da pele, lá de Bauru. Pegorá, na época, me pediu para fazer. Ela, quando ia para o espelho e sorria, ela chorava, pessoal. E eu fiz uma prótese para ela na época, ó, e ainda não conseguia a curva que eu gostaria. Por quê? A Cleusa tinha dentes naturais inferiores. Então, quando eu fui fazer a prótese superior, né, eu ainda não consegui a curva que eu gostaria de conseguir. Mas eu acho que já ficou um caso muito interessante. Ela agora já ia para o espelho numa boa e conversava e voltou a conviver socialmente de uma maneira interessante. Acho isso muito legal. Olha aqui, quando eu mostro esse caso, às vezes me perguntam, Sérgio, mas você não fotografou isso aí torto, não? Eu falei, não, pessoal, de jeito nenhum, não fotografei torto. Né? O que é isso aqui? É a falta do uso das réguas de Fox, né? É a falta da observância desse sorriso aqui, ó, desse segmento de lábio inferior que é muito importante, né? E quando a gente faz um trabalho bem feito, correto para esse paciente, eu acho que vocês concordam comigo. Eu acho que esse paciente ele mudou, é outra pessoa, né? E eu acho que isso aqui tem uma relevância muito grande naquilo que eu chamo de você aumentar a autoestima do paciente, né? Eu acho que a gente aumenta em muito a autoestima do meu paciente quando eu consigo um trabalho com essas características, né? Vocês veem que aqui, né, o corredor bucal, a curva de sorriso, o recorte gengival, né, uma gengiva caracterizada, né, bem caracterizada. Então isso aí acho que aumenta muito, né,
a autoestima do meu paciente. É um paciente já com mais idade, o que acontece? Os dentes inferiores já começam a aparecer justamente por quê? Porque o lábio inferior está caindo. Né? Eu gosto de brincar que na vida tudo cai, um dia cai. Né? Então o lábio inferior cai. É muito comum, então, nesses pacientes com um pouco mais de idade, ele conversar e sorrir e aparecer os dentes inferiores também. E a gente tem que levar muito isso em consideração para conseguir mais naturalidade nos casos. Né? Olha aqui essa senhorinha, 72 anos, gente. Parece que engoliu um piano aqui, né? E aqui, ó, depois que nós instalamos a prótese nova, e eu falei para ela que ia fazer uma foto, eu não esqueço disso. Ela falou, não, doutor, peraí, ué. Já que você vai fazer uma foto com a nova, deixa eu passar um batonzinho, né? E olha a passação de batom dela, gente. E quem sabe o que eu acho legal? De pensar o seguinte, com 72 anos, mas ela tem muita vaidade, né? E eu acho que isso é o correto. Acho que nós devemos ser vaidosos até o final de nossas vidas. Acho que isso é muito legal. É muito interessante, né? A vaidade que ela teve. Mas olha a curva de sorriso, olha esse segmento, né, dos dentes anteriores seguindo o lábio inferior. Isso é fundamental. E o que a gente vê mais em dia, e o que a gente vê mais hoje em dia, eu vejo muito isso principalmente lá na faculdade. Aonde várias daquelas próteses, ou a grande maioria daqueles pacientes que nos procuram, essas próteses foram feitas em clínicas populares, né? Onde, infelizmente, as próteses são feitas de uma maneira muito ruim, né? Muito grotesca, por profissionais ainda com muito pouca experiência, né? E a gente vê o seguinte, é muito comum a gente ver esse sorriso reto na boca dos pacientes. E quando eu mudo a prótese dessa paciente, eu acho que vocês vão concordar comigo. Né? A gente observa o seguinte, parece que é outra pessoa. Né? Olha aqui, eu acho que mudou tudo. Né? E a gente pode observar ainda o seguinte, essa paciente tinha uma simetria facial. Olha, quando ela sorri, ó, aparece mais né, o lábio dela levanta mais de um lado que de outro e aparece, né, a gengiva, e eu achei muito legal. Ela, nossa, professor, o senhor fez uma coisa muito interessante. Quando eu era jovem e eu tinha os meus dentes e sorria, aparecia muito a minha gengiva, principalmente do lado esquerdo. E o senhor me devolveu isso. Né? Então, olha como é que o brilho do sorriso dela, o brilho dos olhos dela no sorriso é diferente, né, pessoal? Quando você faz um trabalho com uma naturalidade maior, né? O sorriso do paciente é outro. Né? Isso devolve autoestima para o paciente. Isso é muito bacana. Eu acho que a coisa que mais me deixa entusiasmado, eu acho que vocês, depois dessas aulas, né, que eu estou passando para vocês aqui, vocês já devem ter observado o seguinte, que realmente eu sou um entusiasmado. Né? Eu gosto de falar que eu sou um dentadureiro. Eu sou dentadureiro, eu sou entusiasmado com prótese total. E eu acho que a maior função de uma dentadura é justamente devolver o paciente para a sociedade. Acho que isso é tudo em prótese total. Né? Olha aqui, a dica número 5. A linha média superior, eu quero deixar isso aqui bem claro, a linha média superior deve ser posicionada no meio da face do paciente. Gente, agora, eu comentei isso com vocês na aula lá de acerto de plano. A grande maioria dos dentistas, e isso é muito falado pelos técnicos, né, pelos protéticos, eles falam que a grande maioria dos dentistas, eles olham linha média pelo nariz do paciente. E aí eu gosto de brincar, as próteses vão ficar igual o nariz desses dentistas. Né? Então a linha média deve ser sempre observada onde? É aqui, ó, num ponto nasion e filtrum. Né? Agora, uma coisa que eu gosto de fazer em muitos casos, inclusive, vocês estão vendo, inclusive nesse caso aqui mesmo, ó, eu não tenho a preocupação de coincidência de linha média superior com a linha média inferior. Agora, vocês observaram que essa paciente se tornou outra pessoa? Eu acho isso muito bacana. Né? É outra pessoa. Né? Eu, inclusive, coloquei o mesmo modelo de dentes, esse, no caso aqui, o Vivodente, na época, tá? É o mesmo modelo de dente, a mesma marca de dentes, tá? Eu só melhorei o aspecto estético, ou seja, o aspecto de linha média, de curva de sorriso, eu também procurei melhorar, né? Eu quero aqui nessa paciente agora, já com um pouquinho mais de idade, que comece a aparecer os dentes inferiores, né? Isso traz um ar de naturalidade. E vocês estão vendo o seguinte, que a linha média superior está certinha, está corretíssima, mas a linha média superior não está coincidindo com a linha média inferior.
Isso é proposital. Eu costumo fazer isso em alguns casos. Nem todos, né? Nem todos os casos, mas eu costumo, às vezes, fazer isso. Essa movimentação de dentes. Nós vamos conversar disso aí também, tá? E a dica número 6, correta dimensão vertical. Gente, eu falei com vocês que dimensão vertical excêntrica é tudo em PT. Dimensão vertical excêntrica é tudo. Eu tenho que devolver uma dimensão vertical apropriada para o meu paciente dentro de uma relação cêntrica. Toda dentadura só pode ser construída em cêntrica, né? Vocês estão vendo essa foto à direita? É uma foto feia, Sérgio. Você tem slides tão bonitos, por que você coloca uma foto feia dessa aqui, mostrando, né, aquela coincidência que existe normalmente entre dimensão vertical, né, canto de olho, canto de boca, com asa de nariz e mento, né? Mas eu estou pensando aqui o seguinte, eu estou mostrando isso aqui por causa de dimensão vertical, mas essa figura é uma figura que eu tirei lá do artigo do Franz Fischer, né? Um artigo de 1960, e eu fico impressionado porque os melhores artigos de prótese total ainda são aqueles artigos antigos. Parece que eles foram escritos hoje, gente. E os melhores artigos que a gente tem na literatura de dentadura são artigos do Franz Fischer de 59, 60 e 61. É impressionante, eu não tinha nascido ainda. Agora, o que mudou em dentadura de 59 para cá? Simplesmente os materiais de moldagem, né, mudaram e os dentes artificiais, mas a técnica, as técnicas são as mesmas, né? Então, esses dois autores são fantásticos. Eu tenho esses artigos aqui, eu acho esses artigos maravilhosos, né? Acho muito legal isso. Mas nós falamos muito lá na aula de acerto de plano desse espaço funcional livre, né? A diferença, né? Aquele espaço que nós que temos dentes naturais temos entre o arco superior e o arco inferior quando nós estamos em repouso. E eu tenho que observar muito isso em dentadura, da mesma maneira de quando eu estou fazendo uma reputação em pacientes, né, dentados. Então, quando eu deixo esse espaço funcional livre ficar muito grande, ou seja, um espaço funcional livre maior, eu tenho uma dimensão vertical diminuída. Com isso, eu vou ter a estética prejudicada, porque o paciente vai fechar a boca, vai fazer isso aqui, ó, né? Vai ficar parecendo que está banguela quando ele fechar a boca, né? E a pronúncia do paciente vai se tornar sibilante, ele vai conversar assobiando, né? Soprando, né, gente? Então, isso vai prejudicar muito a pronúncia do meu paciente. Vai conversar com você cuspindo em você. E quando o espaço funcional livre estiver menor, o que vai acontecer? Os dentes vão se tocar durante a conversação, prejudicando a fala do paciente, prejudicando a pronúncia. E você vai ter por eles relatado o quê? Um cansaço da musculatura, né? Da musculatura mastigatória, tá? Eles vão reclamar para vocês o seguinte, que eles já acordam de manhã com isso aqui dolorido. Doutor, estou com essa musculatura minha aqui já toda dolorida. É porque vocês invadiram esse espaço funcional livre. Eu estou com uma dimensão vertical aumentada, né? Eu não posso de maneira alguma errar em dimensão vertical, pessoal. Agora, se tiver que errar, erra para menos da dimensão vertical. Por isso é que os protéticos, né, e os dentistas práticos, eles não têm tanto problema assim com as dentaduras, porque eles acabam fazendo dentadurinhas menores, com uma dimensão vertical diminuída. Agora aqui, aquele drama que eu falei para vocês lá, né, daquela regrinha de Sabotê, né? O Landa, ele tem um artigo, que talvez seja o artigo mais clássico de dimensão vertical, onde ele mostra o seguinte, que nós, que temos dentição natural, e idade média, nós temos um espaço funcional livre de cerca de 3,3 milímetros, né? Por isso, a criação daquela regrinha infame, né? Me deixa muito triste, né? Que muito dentista ainda leva isso em consideração. DVR-3 igual a DVO. Gente, isso é muito triste, né? DVR-3 pode ser igual a DVO. Quase nunca é. Por quê? Nós estamos trabalhando normalmente com pacientes mais idosos, onde o espaço funcional livre, então, normalmente, ele não é 3 milímetros, ele passa a ser de 4, 5, às vezes 6 milímetros. Esses dias eu fiz uma dentadura, uma overdenture, na realidade, com uma senhorinha de 92 anos. O que eu dei de espaço funcional livre para essa senhorinha? 6 milímetros. Né? Eu tenho que aumentar, eu tenho que dar mais liberdade muscular para esse paciente.
Agora, um japonês, o Yazaki, ele mostrou em outro artigo, em outro trabalho, que nós que temos dentes naturais, nós temos dimensão, nós temos espaço funcional livre, às vezes de até 10 milímetros. Então é muito comum isso, gente. Isso depende do quê? Da tonicidade muscular do meu paciente, né? Então eu vou ter que olhar sempre o quê? Idade do meu paciente, tônus muscular. Como é que está a musculatura do meu paciente, né? Para determinar, então, essa dimensão vertical, porque ela vai ser sempre aleatória. Eu só posso falar que o paciente mantém dimensão vertical se ele tem o quê? Contenção cêntrica, né? Contatos de dentes posteriores estáveis, né? Edinho e Ricardo fizeram uma live maravilhosa, acho que foi ontem ou anteontem, se não me engano, né? Uma live maravilhosa onde eles falaram muito desses contatos, me parece que inclusive vão fazer outra live falando desses contatos de estabilidade oclusal, que isso é muito importante em pacientes dentados, né? Então, pessoal, na hora que eu já tenho os dentes montados, eu já posso fazer testes fonéticos com esse paciente, né? Eu posso pedir o paciente para pronunciar sons de F, V, fivela, favela, fevereiro, faca, viela, né? Em todas essas palavras, quando o paciente pronuncia essa palavra, o que vai acontecer? Ele vai tocar suavemente o seu incisivo central na linha úmido-seca do lábio inferior. E quando ele pronunciar sons de S, 66, 67, Mississippi, o que vai acontecer? Os inferiores quase vão tocar os superiores, mas não chegam a tocar. Se tocar, é sinal de que eu estou invadindo esse espaço funcional livre. Eu estou com uma dimensão vertical aumentada, né? E se os dentes ficarem muito distantes quando eu peço ele para pronunciar esses sons sibilantes? 66, 67, Mississippi, Silvio Santos, né? É sinal de que a minha dimensão vertical está o quê? Diminuída. Eu estou com um espaço funcional livre muito pequeno. Então, esse teste fonético, pessoal, eu só faço ele depois que os dentes estão montados. Eu não faço teste fonético com planos de cera na boca. Tudo bem? Vamos lá. E aí nós partimos para a dica número 7. Aqui mais uma foto lá daqueles artigos do Franz Fischer, né? Que eu dou uma importância danada a esses artigos. Eu acho eles muito atuais. São sensacionais esses artigos. Onde eles falam o seguinte, né? O arranjo dos dentes artificiais, aqui, ó, né? Artificiais, sempre que possível, esse arranjo deve estar em harmonia com a forma do arco do rebordo alveolar residual. Por que eu estou falando sempre que possível, pessoal? Inclusive os técnicos, eles aprendem isso quando eles vão aprender a fazer montagem de dentadura, né? Os professores deles lá falam que os dentes têm que ser montados na parte mais alta do rebordo, né? Em cima do rebordo. É muito legal falar isso. Só que não dá para fazer isso porque na reabsorção, o que acontece? A maxila ela reabsorve fechando e a mandíbula ela reabsorve abrindo, né? Nós temos uma reabsorção centrífuga na maxila e na mandíbula, perdão, e uma centrípeta na maxila. Então, quer dizer, muitas das vezes eu não consigo montar os dentes em cima do rebordo. Aonde o técnico deve, então, montar os dentes artificiais? Aonde eu acertei os meus planos de cera. É assim que eu vou conseguir o quê? Próteses com mais estética, com mais naturalidade. Com isso, eu tenho, às vezes, até o quê? Uma instabilidade da prótese total superior, porque os dentes vão ficar muito fora do rebordo. Isso é muito comum, né? E a dica número 8, o corredor bucal. Perdão. Corredor bucal é fundamental para a gente obter um sorriso com aspecto natural, né? Então esse fundo escuro aqui, ó, acinzentado entre dente e bochecha, de distal de canino para trás, gente, tem que aparecer na grande maioria dos casos. Por que eu estou falando na grande maioria dos casos? Porque nós temos pacientes que às vezes não têm corredor bucal. Tá? É muito legal a gente poder fazer isso aqui. Olha esse caso aqui, maravilhoso. Eu acho esse caso maravilhoso. Esse caso aqui, para mim, é fantástico. Eu posso falar assim, porque não fui eu que fiz. Isso foi o Luiz Ramos que fez, né? O Luiz que fez essa prótese. Eu acho essa prótese maravilhosa. Com uma estética, uma naturalidade fora do comum. Mas olha o corredor bucal que o Luiz conseguiu de um lado e de outro desse caso. Né? Olha o corredor bucal, esse fundo escuro acinzentado aqui, ó. Agora, por que eu falei na grande maioria, pessoal? Porque tem às vezes alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes com acúmulo de bolsas gordurosas, né? Aqui os pacientes mais bochechudinhos, mais gordinhos, né?
eles têm menos corredor bucal, ou às vezes, em alguns casos, esses pacientes nem têm corredor bucal, e nem por isso essas próteses vão ficar sem naturalidade. O que não pode acontecer é isso aqui, né, gente? Olha que coisa horrível, meu Deus do céu. Isso aqui não dá para acontecer. Agora, olha aqui, mais uma foto do Frost Fischer, tá? Tá feio, Sérgio? Tá feio, mas vamos fazer uma homenagem a esses dois autores aí, mantendo essas fotos. Olha que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Tá rindo de quê? Né? Não tem como rir com um negócio desse aí. Né? Agora, olhem vocês. Que coisa lindinha, eu acho. Né? Olha essa prótese. Olha a naturalidade, olha esse corredor bucal, olha a curva do sorriso, né? O recorte gengival, né, que o nosso técnico Luciano fez aqui, ó, a caracterização da gengiva artificial, né, usando a técnica Tomás Gomes. Eu acho que isso aí é muito legal. Né? A gente vai falar um pouquinho de caracterização de gengiva depois lá na frente, né? E aqui, aquela prótese, pessoal, eu até devia ter colocado a foto dela aqui, ó, a foto com a dentadura, mas aqui é a foto antes da extração dos dentes, naquela paciente em que eu extraí os dentes e fiz a dentadura com os dentes dela, né? Então aqui vocês veem que é uma paciente que ainda está com os seus dentes e na realidade não tem corredor bucal e nem por isso essa prótese deixa de ter o quê? Naturalidade. Não é porque, né, nós estamos aqui com um paciente sem corredor que ele deixa de ter naturalidade. Então, agora, é claro que a grande maioria dos casos me pede corredor bucal. Isso é muito importante, isso é fundamental. Tá legal? Vamos lá. Os dentes artificiais devem possuir tamanho suficientemente grande para se obter um arranjo com aspecto natural. É muito comum a gente ver dentistas querendo colocar dentes menores, achando que dentes grandes vão dar um aspecto artificial para a prótese. Nem sempre, gente. Essa senhora aqui, por exemplo, ó, eu coloquei os maiores dentes que a gente tem no comércio para comprar. E, na minha opinião, essa prótese está muito natural. Né? Nem por isso ela ficou artificial, com dentes muito grandes. Por quê? É uma senhora com o rosto muito grande, né? A boca muito grande. Né? Agora, olha aqui essa outra senhora. Já muda tudo quando eu trabalho com dentes maiores. Eu consegui um ar de muito mais naturalidade nesse caso, trabalhando com dentes maiores. Né? Então, cada caso é um caso. Cada caso me exige um tamanho ideal de dentes. Né? A dica número 10. Os dentes artificiais eles não devem ser utilizados na sua forma original. Eles devem sofrer modificações. Gente, é claro que eu estou falando aqui de dentes mais simples, já que quando eu trabalho com um Ivostar, um Vivodente, um Prêmio da Cuser, um Art Plus da Dentsply, esses dentes já vêm com muitas caracterizações e é muito legal isso. Né? Mas quando eu trabalho com dentes mais simples, por exemplo, aqui no caso Dentron, eu peguei aqui, eu e o Luiz pegamos aqui um dente do jeito que ele veio lá da Dental pra gente, na cartelinha, e o outro, eu desgastei com um disquinho Soflex, desgastei a incisal de maneira irregular, cortei um pouquinho no colo desse dente e, na minha opinião, esse dente está muito mais parecido com um dente natural do que esse aqui. Né? Ele, inclusive, me parece, olhando de frente como nós estamos, ó, parece ser mais largo do que esse outro, quando na realidade não é. É só porque eu aumentei a área de reflexão plana desse dente. Então, com isso, eu consegui um aspecto mais largo. Isso é interessante quando, por exemplo, nós vamos colocar um dente só numa PPR. O paciente perdeu só um incisivo central, já tem alguma migração de dente, eu preciso de um dente, apesar de ser um espaço menor, eu preciso de um dente mais largo para parecer com o outro central. Né? Isso é muito legal. Olha aqui, um outro Dentron, a mesma coisa também. Um Dentron do jeito que ele veio da Dental e o outro eu fiz o quê? Desgastei com Soflex, pigmentei o colo, né? Simulei uma resina composta aqui, simulei uma mancha branca, né? Nesse dente, isso aí tudo usando naquela época o kit Color Care, né? Herculite Color Care, né? Para resinas compostas, a gente pode fazer isso com dentes artificiais. Né? Não sai, Sérgio, não sai. Fica muito legal. Né? E eu faço, então, uma caracterização desses dentes artificiais. É claro que eu não estou falando para vocês que vai ficar igual um dente natural, gente, mas vai chegar perto disso. É o que eu gosto de falar. Por mais que as flores artificiais, né, tenham conseguido chegar num aspecto maravilhoso, quando eu coloco uma do lado da que Deus fez, a que Deus fez é mais bonita. Né? Uma flor natural vai ser sempre muito mais bonita do que uma flor artificial. Né? A gente não pode comparar uma flor artificial, né, com uma flor natural. O que Deus fez é sempre mais bonito, é sempre mais belo. Né?
Então, olha essa paciente. Vocês veem que essa paciente aqui, eu estou olhando ela, inclusive, no dia da instalação da prótese. Vocês veem pelo vestidinho, ó. Agora, vocês não acham que o sorriso dela está muito mais claro, muito mais branco aqui do lado, né? Quando nós fizemos uma prótese nova para ela e ela se viu com essa prótese nova, né? Então, eu acho esse caso aqui um caso muito bacana, muito legal, né? Um caso muito legal da gente ver. Acho que o aspecto dessa prótese ficou muito interessante, né? E a paciente adorou, né? A paciente adorou o caso na época, né? Uma possibilidade, a dica número 11, né? Eu posso, né, apinhar os meus dentes inferiores anteriores. Gente, isso é muito legal. Olha aqui. Por que eu estou falando na possibilidade, gente? Porque nem sempre o paciente aceita isso aqui, tá? Isso nem todo paciente aceita esse apinhamento. Então, principalmente aqueles pacientes que quando conversam ou quando sorriem aparecem muitos dentes inferiores, eu gosto muito de conversar isso com eles, né? E ver se eles me permitem fazer isso. Olha aqui, vamos apinhar. Se não ficar legal, a gente volta, não tem problema. Mas a grande maioria aceita, porque a naturalidade que eu consigo com isso é muito grande. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? O aspecto ficou muito interessante, muito natural. Eu acho difícil alguém me falar, né? Mesmo um dentista encontrando com essa paciente, conversando com ela de uma distância social, né? O dentista falar que essa paciente está usando uma dentadura, né? Acho que vocês vão de convir comigo que realmente é difícil, né? O caso ficou com um aspecto muito interessante, né, gente? Esse apinhamento, então, é muito legal de se fazer. Em pacientes jovens, eu devo usar dentes mais claros. Em pacientes idosos, dentes mais escuros. Eu estou com um problema danado em relação a isso. Porque, na realidade, né, gente, os nossos dentes eles vão envelhecendo conosco, né? Então, é claro que se eu estou mais velho, os meus dentes já estão mais escurecidos, já estão mais amarelados. Mas o que é a moda hoje em dia, né? Às vezes chegam aquelas velhinhas, doutor Sérgio, mas o senhor não vê no Instagram? O senhor não vê lá na revista, na Caras? Agora a novidade é clareamento. São as lentes de contato, né? As lâminas. Então, assim, o pessoal está querendo dente branco, né, gente? Eu não gosto disso, tá? Na realidade, quando eu posso trabalhar com dentes mais escuros em pacientes mais idosos, como essa aqui, por exemplo, eu trabalho com dentes mais escurecidos, tá? Agora, uma paciente de 19 anos como essa, é claro que eu vou colocar dentes mais claros, porque senão de cara eu vou envelhecer essa paciente, né? Essa paciente tinha periodontite juvenil, então perdeu todos os seus dentes, né? Nós tivemos que fazer prótese total para ela, porque mesmo para fazer implantes dessa paciente com periodontite juvenil é um negócio muito complexo, muito arriscado, né? Olha aqui, sempre, pessoal, sempre, mesmo que você tenha contorno gengival não visível, ou seja, mesmo que o paciente tenha um sorriso completamente dental, vamos caracterizar essas gengivas, né, pessoal? Esse negócio de gengiva rosa bebê, rosa sabonete Lux, não existe, né? Não existe esse negócio de rosa sabonete Lux, acabou isso, né? Então vamos sempre caracterizar, e hoje nós temos à disposição o sistema Tomás Gomes, que ajuda a gente demais, né? Então, olha essa paciente, por exemplo. Essa paciente não tem como eu fazer, né, com esse lábio curto que ela tem aqui, ó, não tem como eu fazer para essa paciente uma prótese onde não haja o quê? O aparecimento de gengiva artificial. Mas vamos trabalhar com uma gengiva, então, com mais naturalidade, com uma gengiva bem caracterizada, né? Olha como é que fica diferente o brilho do sorriso dessa paciente, gente, né? Acho que muda tudo. O brilho do sorriso dela é outro, né? Mudou tudo, né? Então, essa escala de cor de caracterização Tomás Gomes é fundamental. Agora, o que a gente tem que ter em mente? Eu não posso olhar a cor de rebordo do paciente, tá, gente? É sempre olhar a cor de lábio e cor de bochecha. Principalmente cor de lábio dos meus pacientes, tá? Legal, pessoal? Nunca olhar a cor de rebordo. Nunca olhar a cor de rebordo, tá? Então tá aí ó, uma paciente que eu acho que ficou aquele caso do Luiz, que ficou maravilhosa, né? A caracterização, os dentes. Acho que ficou com uma estética muito interessante. Eu gosto demais de mostrar esse caso, né? Aqui uma paciente, como diz o papai, uma roxona, olha que legal. Imagine você se eu faço, né, uma gengiva artificial aqui, rosa bebê, rosa sabonete Lux. Eu mato o caso, né? Então eu acho que essa prótese também ficou com um aspecto muito bacana. Mas não é nem tanto por causa dos dentes, não. Porque a gengiva bateu demais. Então a estética rosa, ela talvez seja até muito mais importante do que a estética branca,
né? Eu acertar aí na cor da gengiva artificial. E hoje está muito fácil da gente fazer isso, porque eu posso fotografar com o celular e mandar no WhatsApp do meu laboratório. É o que eu faço muitas das vezes com o Luciano. Eu coloco a gengiva na cor que eu acho que deve ser, fotografo e mando para ele. E ele vai ver o que ele pode fazer em termos de caracterização lá no laboratório. Então isso é muito legal, né? Meu protético Luciano Macedo, aqui de Belo Horizonte, ele faz muito isso para mim, né? Olha aqui, um outro paciente usando aqui uma overlay, né, uma prótese parcial removível que tem a indicação de devolver a dimensão vertical alterada do meu paciente, né? Onde o paciente tem ilhas melânicas, um paciente com sorriso dental, nem aparecia a gengiva quando ele sorria, mas mesmo assim nós fizemos, né, questão de caracterizar essa gengiva. Agora, a gente tem que ficar de olhos abertos, né, pessoal? Com que técnico eu estou trabalhando? Porque desastres com certeza podem acontecer. Olha aí, meu Deus do céu, minha nossa, né? Um protético lá da faculdade foi demitido, lógico, né? Caracterizou uma prótese da paciente, ele pediu para caracterizar porque era amiga dele. Vocês imaginem se não fosse amiga, né? É duro. E agora, olha aqui, teoria do Fröscher e Fischer, a teoria dentinogênica do Fröscher e Fischer. É muito legal isso aqui, gente. É muito legal, né? Eles achavam que, assim como nós, os dentes também têm personalidade, sexo e idade. O que é isso, gente? Quando eu faço uma prótese para um paciente do sexo masculino, eu quero mais vigor dessa prótese. Eu posso colocar esses caninos mais para fora, mais vestibularizados. No caso das mulheres, eu quero um aspecto mais suave dessas próteses. Então eu posso pegar esses caninos e jogar eles para dentro, né? Colocar eles mais para dentro. Isso vai dar um aspecto mais feminino, um aspecto mais suave à minha prótese. Se é um paciente do sexo feminino, eu posso pegar o incisivo lateral e jogar ele por cima do central. Dar uma movimentadinha, dar um apinhamentozinho jogando esse incisivo lateral para cima do central. E no sexo masculino, eu pego o incisivo lateral e jogo ele por trás dos centrais, dando um aspecto de mais masculinidade para a prótese. Num paciente idoso, eu posso desgastar, né, os meus incisivos de maneira irregular, demonstrando que esses dentes já sofreram um desgaste do tempo, um desgaste de uso, né? Se eu vou escolher dentes para mulheres, eu escolho dentes mais angulados, né? Mas com mais curvinha, ó. Isso é do Fröscher e Fischer, né? Dentes triangulares, dentes ovoides, né? E pacientes muito machões, pacientes muito grandes, né? Muito grosseiros, aqueles pacientes grosseirões, eu escolho dentes quadrados, ó. Né? O Fröscher e Fischer sempre falava isso. Então, isso a gente ainda leva em consideração até hoje. É muito legal a gente seguir isso aí, né? Essa teoria dentinogênica do Fröscher e Fischer. Isso é de 1959. Vocês veem que é um artigo muito antigo, né? Aqui duas pacientes, ó, com dentes naturais, é claro, mas olha aqui, pacientes com dentes naturais, onde os laterais são apinhados, né? Duas irmãs gêmeas, né? Os laterais apinhados sobre os centrais, e na outra irmã, ó, um diastema entre os laterais e os centrais. Eu acho muito legal isso aqui também. Nem sempre eu faço aquele diastema clássico entre os dois centrais. Em muitos casos, eu faço esse diastemazinho entre os laterais e centrais. Isso cria também um ar de naturalidade para as minhas próteses. Eu acho isso muito legal, né? Eu acho que vale muito a pena você fazer essa modificação, essa mudança, né, na posição dos dentes quando eles vêm ainda em cera. E mostrar isso para o paciente. Ele não gostou? Eu volto os dentes para a posição, né? Observar essa discrepância entre central e lateral, né, gente? Então, quanto maior essa discrepância entre central e lateral, mais jovialidade eu estou dando para o meu paciente, né? Então, quanto maior essa discrepância, mais jovialidade. Ó. Isso é legal também sempre de observar, né? Sempre que possível, buscar o auxílio de fotos antigas, ainda com os dentes naturais. Então, o paciente chega no meu consultório, eu sempre pergunto, Dona Maria, a senhora não tem uma foto antiga da senhora ainda com os dentes? Se possível, uma foto ampliada, uma foto maior da senhora, né? Para que a gente possa tentar seguir na dentadura a mesma coisa que a senhora tinha lá na juventude, com os dentes naturais da senhora. Né? Eu gosto de brincar que mulher, sempre quando eu pergunto isso, elas dão um sorrisinho e falam, claro que eu tenho, né, doutor? Qual foto seria? A foto do casamento, né? Por que eu costumo brincar? E as mulheres às vezes ficam bravas comigo. Eu gosto de falar, gente, é porque foi o último dia que ela sorriu. Brincadeira, né? Isso é brincadeirinha que a minha esposa sorriu hoje, até hoje, até aqui, ó, até a orelha. Tá? Então isso aí é uma brincadeira.
mas quando eu peço dentaduras, fotos, né, de homens, eles normalmente levam para mim fotos de futebol, né, de churrasco, de pescaria, brincadeira, né, brincadeira. No dia do casamento eles estavam chorando, mentira, porque eu chorei foi só de alegria e de emoção. Né? Então isso aí é brincadeira. A gente tem que puxar o saco da mulher nessas horas, né, pessoal? Mas olha aqui, eu gosto muito de pedir essas fotos, então, para olhar tamanho de dentes, esquema de montagem dos dentes, tá? Esses diastemas mesmo, a gente vê muito isso em foto. Pô, se o cara tinha diastema quando ele tinha dentição natural, eu vou colocar um diastema também aqui na dentição artificial, vou procurar seguir, né, o que ele tinha quando ele tinha os dentes dele ainda. É muito comum isso, ó, em foto de casamento, principalmente. Fica mais fácil da gente observar esse esquema de montagem dos dentes, né? É muito legal, tá? A dica número 17 é o seguinte: sempre que possível, fazer uso da prova domiciliar ou caseira. O que é isso, gente? No dia que eu vou instalar as dentaduras, eu sempre peço o paciente para levar com ele ao meu consultório alguém, algum amigo, algum vizinho, o marido, a filha, o filho, né? A compadre, a comadre, não interessa, mas eu gosto de pedir para levar principalmente, não assustem, mas eu gosto de pedir, se possível, levem, tragam o neto, né? Eu já tive muito problema com o neto, porque criança é fogo, né, pessoal? Criança, ele vai realmente falar né, ele vai assustar. Meu Deus, ele viu a vovó, desde pequenininho ele cresceu vendo a vovó com aqueles dentinhos de rato, não aparece nada, os dentes já estão muito desgastados, né? E agora eu vou e devolvo de repente tudo para minha paciente, né? Eu devolvo tamanho de dente, eu devolvo formato de dente. Então é claro que esse neto ele vai assustar, né, com a condição dessa prótese, com a estética dessa prótese nova. Então é muito legal a gente pedir, né, o paciente para levar alguém. Agora, se o paciente não pode levar ninguém, aí eu peço ao paciente para levar a prótese em cera para casa. Tá? Eu acho isso muito bacana. A gente levar a prótese em cera para casa, ele colocar essa prótese na boca, é claro que por pouco tempo, por causa do calor da boca, né? Não apertar de jeito nenhum, não fechar a boca forte, apertando os dentes, né? Não vai debulhar a prótese toda, lógico. E mostrar essa prótese para os seus entes, né? Para os seus familiares, para o seu neto, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, né? Deixar, colocar a velha, tirar a velha, colocar a nova, tirar a velha, colocar a nova. Isso é interessante, né? Nossa, mãe, com essa aí realmente parece. A gente está achando estranho, mas realmente a velha está muito feia, está muito desgastada. Com isso, eu tenho, às vezes, uma facilidade maior de compreensão por parte dos familiares. Porque o drama, gente, na realidade, não é o paciente, é o familiar. Tá? São os amigos, os familiares no início, né? Aquele susto que eles levam quando o paciente coloca a prótese nova. Tá? Bom, vamos lá. A dica número 18. Sugerir antes da instalação de uma prótese nova, né, uma mudança sutil de visual. O que é isso, gente? Isso aqui eu tenho várias histórias para contar. Mas quando eu vou colocar uma prótese na boca do paciente, eu sempre peço ao paciente para, antes de colocar essa prótese, ele mudar um pouquinho o visual dele. No caso das mulheres, por exemplo, cortar o cabelo, fazer um corte de cabelo diferente, né? Fazer um coque. No caso dos homens, por exemplo, raspar a barba, raspar o bigode, né? Ou, ao contrário, eu já fiz isso, inclusive, com um deputado federal que veio ao meu consultório, veio na minha clínica fazer uma prótese, e era época de eleição, inclusive. Eu gosto muito de contar essa história, né? Ele usava uma prótese muito antiga, muito desgastada, os dentes muito pequenos, muito curtinhos, né? E aí eu fui e eu falei com ele que ia fazer uma prótese, que ele iria mudar muito o visual dele. Ele falou, mas doutor Sérgio, isso aí me assusta, porque como é que eu vou fazer? Já as eleições estão vindo aí, eu vou ter que fazer fotos, né, para os outdoors, para os santinhos, e eu vou mudar demais a aparência. Eu falei, meu amigo, deixa a barba crescer, então. Ele falou, mas nossa, mas eu nunca deixei barba, eu não gosto de barba. Eu falei, mas você confia em mim? Não, eu confio. Então deixa a barba crescer. E eu só fui terminar essa prótese depois que a barba dele estava muito grande, né, muito volumosa. Eu falei, ó, a prótese está pronta. Né? Eu fiquei enrolando ele para terminar, inclusive, a prótese. Depois que a prótese estava pronta, eu falei, ó, pode entrar para dentro de casa, raspar a barba e não deixa ninguém te ver. E vem aqui em Belo Horizonte, ele era um paciente do interior, vem a Belo Horizonte que nós vamos instalar a sua prótese. Ele veio instalar a prótese, ele ficou um pouco assustado, a esposa adorou, e eles voltaram para a cidade deles. Né? E no outro dia, de manhã, cedinho, ele me liga. Primeira ligação que eu tive no consultório. Doutor Sérgio, estou ligando para agradecer. Foi um sucesso. Né? Eu saí às ruas,
e o pessoal falou, fulano, não deixa mais aquela barba, você está agora com uma aparência muito mais jovem, você está parecendo outra pessoa, e você realmente não deve deixar a barba de jeito nenhum, né? Não deixa a barba, porque sem barba realmente você está com muito mais jovem, muito mais bonito, né? Então ele adorou isso aí. Então esse esquema de mudança de sutil de visual é uma coisa muito interessante de se fazer também, tá, gente? Então essa paciente mesmo aqui, ó, ela usava o cabelo comprido na época, e eu bobeei e não fotografei. E no dia que ela chegou para instalar a prótese nova, por ela mesmo, ela cortou o cabelo tipo Joãozinho, né? Cabelo bem curtinho. E paciente é às vezes complicado. Ela não me deixou fotografá-la com a prótese velha. Não, Sérgio, com a velha só séria. Eu só sorri para você me fotografar com a prótese nova. Eu acho que a prótese nova realmente ficou com um aspecto muito natural, né, gente? Acho que ficou com um aspecto muito interessante, né? Eu gostei demais do aspecto dessa prótese deu para essa paciente, proporcionou a essa paciente, né? E a última dica que eu vou passar para vocês, para depois a gente passar alguns casos clínicos que eu posso mostrar para vocês que nós seguimos essas dicas, né? Eu acho que é interessante a gente mostrar vários casos clínicos onde nós seguimos essas dicas para conseguir, na minha opinião, naturalidade. Mas eu acho isso aqui fundamental, porque dentista tem mania de espelhinho, né? Espelhinho na forma de dentinho, espelhinho na forma de espelho de clínico, né? Todo dentista tem um espelhinho lá para colocar, dar para o paciente para ele olhar os casos. Eu não tenho esse espelhinho de mão lá no meu consultório. Eu tenho uma parede toda espelhada, ou se você não pode ter essa parede toda espelhada, coloque pelo menos então um espelho maior, né? Em cima da sua bancada, né? Eu acho muito legal colocar em cima da bancada. Inclusive, essa parede espelhada é em cima da minha bancada. Por quê? O paciente chega e ele não pode ir muito próximo lá do espelho, né? Que é o que acontece quando a gente dá para ele um espelhinho de mão. Ele vem com o espelho muito próximo do rosto, né? Eu gosto de brincar que se você pede ele para ir ao espelho, ele vai estar sempre olhando de uma distância o quê? Social, né? E eu gosto de brincar o seguinte, se você dá o espelho, uma brincadeira, me perdoe aí, né, quem não gosta desse tipo de brincadeira, mas se você dá o espelho para ele, ele olha de uma distância sexual, né? Muito próximo do rosto, né, gente? Então, isso não é legal. Prótese, eu gosto de falar que prótese é uma bengala. É muito difícil a gente conseguir uma prótese igualzinho dentes naturais. Então, é melhor que o paciente olhe de uma distância social, que é o que todo mundo vai visualizar, né? Então, esqueçam esse esquema de espelhinho de mão, tá? Eu não concordo com esse esquema de espelho de mão. Tá legal? Vamos agora, então, pessoal, passar aqui alguns casos, né? Alguns casos que, na minha opinião, são casos que ficaram bem naturais, né? Alguns casos que eu gosto muito de mostrar em aula, seguindo todas essas dicas que eu passei para vocês aí, né? Então aqui eu estou seguindo essas dicas, tá? É um paciente aqui, inclusive pai de uma secretária lá da Profis em Bauru, né? Eu acho que a gente conseguiu um ar de jovialidade nesse paciente quando nós trocamos as suas próteses. Aqui uma paciente que não me deixou fotografá-la com a prótese velha, então eu fotografei só com as novas, num sorriso mais largo e num sorriso mais suave, mas eu acho que a gente conseguiu também uma naturalidade muito interessante, né? Aqui o caso da paciente que eu mostrei para vocês de sorriso, seguindo a curva do sorriso, de uma PPR. Essa paciente tem uma história muito interessante, porque ela não podia usar PPP. E ela chegou lá para a gente, na faculdade, reclamando que ela não estava usando nada na época, ela não podia usar nada e estava desempregada. E ela não podia usar PPP por quê? Porque ela tinha alergia a acrílico na região da ráfia palatina. Então eu falei, mas lá, aqui em cima você não sente alergia nenhuma? Não. Então nós podemos fazer uma PPR a grampo. Foi o que nós fizemos para ela, uma PPR a grampo. E aí acabou esse problema, né, de alergia a acrílico. E olha como é que a gente conseguiu um aspecto interessante nessas próteses dessa paciente. E aqui, apesar de ser uma PPR, né, gente, a gente tem tudo aqui de prótese total, né? O acerto de plano, né? A escolha dos dentes artificiais, é tudo seguindo as mesmas, né? As mesmas etapas de uma dentadura, né? O que diferencia aqui é você saber planejar, delinear, né? E fazer os nichos em lugares apropriados e trabalhar com um bom laboratório, né? Mas eu gosto de falar o seguinte, aquele dentista que não faz delineamento, não faz planejamento, ele não deveria fazer próteses faciais removíveis, né?
Isso não vem acontecendo com as removíveis, tá? Esse caso vocês já viram, né? Um caso que eu acho também interessante. Aqui eu acho um caso muito legal pelo seguinte, na época eu usei, em alguns casos, um dente que eu acho muito bacana para a gente fazer provisório com faceta, que é o Biolux da VIP, tá? É um dente muito bacana para a gente trabalhar com provisórios. Esse é o caso do Geraldinho. Alguns já viram isso, eu mostrei, se não me engano, na aula de moldagem, o Geraldinho. O Geraldinho é uma figura rara, né, com um astral muito legal. E quando nós provamos essa prótese em cera, ele foi ao espelho e falou: professor, aquela capivara lá de casa agora está perdida comigo. Né? Falei: Geraldo de Deus, mas nós nem terminamos ainda o trabalho, você já está pensando em mudar de esposa? Não, professor, aquela mulher é muito chata e eu ficando bonito desse jeito, eu vou trocar. Né? E realmente ele trocou, separou da esposa e ela tirou tudo dele. Mas ele falou: não tem problema, eu vou trabalhar e ganhar tudo de novo, mas eu quero viver livre daquela chata. Né? O cara é doido. Meu Deus. Aqui mais alguns casos. Esses casos aqui, gente, os 2 casos feitos com Dentron. Né? Então a gente pode trabalhar, às vezes, né, com dentes artificiais, nem assim de tanta qualidade, e a gente conseguiu um aspecto legal. Né? Vocês aí do lado direito, a paciente, inclusive, chorava no dia da instalação, e eu pedindo para ela parar de chorar, e ela não quis parar. Eu falei: não, vamos fotografar assim mesmo, o pessoal vai acreditar que você estava tão emocionada que chorando, de tanta alegria de receber, né, as próteses novas. Né? Aqui esse caso que eu acho muito legal também, um caso que eu acho que a gente conseguiu uma naturalidade muito grande nos dentes artificiais. Eu acho que a gente conseguiu uma naturalidade muito grande. Né? Mudou, inclusive acho que mudou, nós conseguimos mudar inclusive até o formato de rosto do paciente, melhorou muito. Né? É até, na realidade, um botox aqui, uma harmonização orofacial, que é a moda agora da odontologia, né? A harmonização orofacial. Aqui o caso de uma avó de uma dentista que levou para o nosso curso. Né? O paciente chegou pedindo dentes muito grandes. Eu nem gostei muito desse caso, mas ele amou. A neta também adorou, falando que realmente ele era desse jeito. Dava para perceber nas fotos de casamento que ele tinha os dentes muito grandes. Né? Aqui um caso, a mãe de dentista, o dentista levou a mãe para fazer o caso. A gente conseguiu um aspecto também interessante. Aqui um outro caso de mãe de dentista. A gente conseguiu um aspecto interessante. Na época, a gente ainda estava trabalhando muito com o dente italiano. Meu Deus, esqueci aqui agora o nome desse dente. Esse dente é muito usado, né, ainda no Brasil. Só que agora ele é fabricado pela VIP também. Eu vou falar para vocês agora mesmo. Olha o caso de um pai de professor, muito bacana esse caso. Esse caso foi feito pelo Edson Chaves Júnior, meu companheiro, minha dupla, né? Mas um caso muito legal, muito interessante. Eu ajudei na época a acertar plano e o caso ficou muito bacana, muito natural, muito estético, né, gente? Olha o que a gente conseguiu de perfil só de trabalhar com uma prótese nova. Olha o perfil que a gente conseguiu. Né? O levantamento do nariz, o recuo do mento, o ângulo de 90 graus aqui entre base do nariz e lábio. Isso é fundamental para a gente obter próteses com aspecto natural. Eu falei isso para vocês lá numa dica, né? A dica de devolução de perfil. Isso é muito importante, né? Então, olha como é que a gente consegue realmente um aspecto mais natural no caso, né? Vamos lá, vamos passar para a gente poder responder as perguntas. Esse caso aqui também eu achei que ficou muito bacana. Né? Nós trabalhamos aqui com a melhora da curva de sorriso, né? A melhora do corredor bucal da paciente. Então, esse caso ficou também um caso muito bacana. Aqui trabalhando com o Biolux da VIP, um dente mais simples. Né? O problema é que ele é um dente muito macio. Então, a durabilidade da prótese é menor. Tá? Mas é um dente com uma estética muito legal, tá? Um aspecto muito legal de estética que esse dente traz para a gente, tá? Aqui eu já mostrei esse caso para vocês, onde nós colocamos então dentes maiores, conseguindo com isso uma estética mais interessante para essa paciente, né? Observando o aspecto de curva de sorriso, né? De corredor bucal, então muda tudo. Né? Você tem, claro, um ar de mais naturalidade nessa prótese. Aqui um outro caso interessante também, onde o paciente tinha uma reputação de 40 anos metaloplástica em ouro. Claro que eu não mexi nisso de jeito nenhum. A reclamação dele, então, era a prótese superior. Né? Então, a gente trabalhou só no arco superior, mas a gente conseguiu um resultado interessante. E o que eu achei legal desse caso é o seguinte: esse paciente foi o primeiro paciente onde eu fiz isso a pedido dele. Quando eu terminei o trabalho, ele falou: professor, ficou ótimo, mas eu quero outra.
Falei, mas se o senhor não gostou? Não, o senhor não está entendendo, eu adorei. Eu quero uma step, eu quero uma reserva. Esse paciente ele mora em outro estado. Então ele me pediu para fazer uma prótese igual para ele levar. Porque se ele tivesse qualquer acidente com essa prótese, ele teria uma reserva para ele usar até vir a Belo Horizonte e fazer uma nova. Né? Então achei isso muito legal. Então, para todos aqueles pacientes meus que têm uma condição melhor, econômica melhor, eu hoje em dia proponho isso, fazer um par de dentaduras reserva. Por quê? Acidentes acontecem. A gente sabe que acontece muito isso, né? O paciente perder a prótese na praia, né? O paciente ter problemas, né? Por qualquer coisa. Eu não vou falar aqui porque eu tenho várias histórias de pacientes que perderam a sua prótese, né? Então eu faço muito isso hoje em dia, né? Tenho feito isso em alguns casos. Tá? Olha aqui essa prótese também, gente. Esse foi um dos casos que eu tive problema com o neto. Né? A vovó usava a dentadura há muito tempo. A vovó usava a mesma dentadura há vários e vários anos. Né? Então, como é que o neto, é claro que vai assustar, né? Com a paciente usando uma prótese nova. Eu devolvi tudo para essa paciente. Né? Então, o neto vai assustar mesmo. Isso é muito comum. Né? Olha aqui, um outro caso, o paciente há 10 anos sem usar prótese, ó. Mas olha como é que ficou com um aspecto natural interessante, né? Vamos passando aqui para a gente poder responder mais perguntas. Olha aqui o esquema de dentes grandes. Esses dentes também são os maiores dentes que a gente encontra em dental para comprar. Vocês acham que ficou artificial? Eu acho não. Eu acho que ficou muito natural. Mas a paciente é muito grande. Tem um rosto muito grande, né? A boca muito grande. E eu consegui um aspecto, na minha opinião, muito interessante, né? De estética, de naturalidade. Aqui, novamente, o Biolux da VIP. Esse é um outro caso também que eu gostei demais. Eu acho que ficou muito diferente. Ficou bem interessante em relação à prótese que ela já usava, né? Esse outro caso também, o paciente chegou nessa condição, aqui com uma prótese total imediata e aqui com o caso terminado, com uma prótese definitiva, trabalhando com, aqui no caso, com dentes Vivodente, tá? Da Ivoclar, tá? Esse caso, um caso muito legal, eu quero que vocês vejam a discrepância maxilomandibular dessa paciente, né? Um caso difícil demais. A paciente aqui nesse lado, com a prótese que ela chegou usando, acreditem vocês, sem brincadeira, era com as próteses que ela usava, tá? E aqui com a prótese que nós fizemos. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu um trabalho maravilhoso? Não, mas eu acho que melhorou muito. Né? A paciente realmente está satisfeita com o trabalho. Tá? Eu acho que isso aqui é importante. Isso aqui, eu acho que é um caso muito legal, porque é o tio do Sanz e o Marcelo Lopes Marques. O Sanz é um grande amigo, eu falo que é um filho mais velho que eu tenho. O Sanz, para mim, é o craque das resinas compostas. Isso é um tio do Sanz, né? Uma prótese a prótese velha dele com a prótese nova que nós fizemos. Ó. Muito legal. Senhorzinho, ele era ator, né? É muito bacana, ator de teatro, né? Fazia muita propaganda. Muito legal isso aqui. O computador está pensando para a gente terminar. Vou passar. Só um minutinho que deu uma travada aqui. Acho que está muito pesado. Opa! Aqui um paciente, parece aqueles terroristas, né? Olha, terrorista árabe. Meu Deus. Mas ficou muito bacana, né? Aqui vocês veem que ele tem dentes naturais inferiores, ó, que eu tive que cortar nesses dentes, né? Para devolver o quê? Curva de sorriso, para a gente melhorar o aspecto estético, né? Aqui um professor de matemática, engenheiro, tá? Olha a situação que ele chegou lá no consultório, na clínica, tá? Nós fizemos uma prótese total imediata, superior e inferior. No caso, uma overdenture e carga imediata inferior, ó. Eu dei uma bobeada aqui na hora da captura, né? Quase furei a prótese, tá? Quase furei a overdenture. Então, isso foi um caso de carga imediata, em overdenture de carga imediata. Nós já falamos isso um pouquinho lá no Congresso Internacional. Vamos falar para vocês aqui também no Prótese Total Online, tá? prótesetotalonline.com.br. Vamos falar de overdentures ainda. Inclusive dessas overdentures de carga imediata, tá, gente? Ou seja, inclusive prótese total imediata com overdenture de carga imediata. Uma coisa que a gente já tem muita experiência, tá? Mas olha aqui, professor como chegou e como ficou, né? A gente realmente devolveu uma condição estética interessante para ele. Aqui do lado, como a prótese chegou do laboratório prensada, e aqui desse outro que eu fiz, né? Alguns pequenos desgastes, né? Ponta de canino, incisal de incisivos, eu faço um desgaste regular para dar mais naturalidade para o trabalho, tá? Eu costumo muito fazer isso, então, né? Fazer um desgaste nas pontinhas dos caninos, um pouquinho de desgaste nas incisais dos incisivos superiores, tá? Isso eu acho que cria um ar de mais naturalidade para a prótese.
Olha essa senhora, era uma costureira, ó. Dá para ver perfeitamente aqui que ela era uma costureira, né? Então, como ela chegou, tá? E como ficou com as próteses novas, né? Acho que ficou legal também. Aqui eu falei, é a foto sempre, né, que vem, foto de casamento, mas olha, gente, olha a curva de sorriso da prótese velha, totalmente invertida. E olha quando a gente devolve curva de sorriso para o paciente, como é que a gente melhora o nosso trabalho, né? Então essa devolução de curva é muito importante, né? Aqui um paciente com supranumerários, né? Dentes supranumerários. Nós removemos todos os dentes. É um senhor que tem uma síndrome, né? Fizemos uma prótesezinha para ele, mas olha como é que muda tudo, pessoal. Olha o perfil côncavo que ele tinha, olha como é que mudou. Melhora, a gente devolve um paciente desse para a sociedade, né? Ali ele tinha, então, polidontia, né? Na hora eu não lembrei. Mas olha essa outra paciente também. Chegou com essa prótese na boca lá no consultório, lá na clínica. Aqui foi no curso. Nós fizemos para ela uma prótese na época que ela amou, ela adorou e eu não gostei. Eu achei esses dentes muito quadrados, muito brancos, mas ela amou na prova em dentes, então eu terminei. Curso a gente não pode ficar com muita confusão, tem que terminar. O paciente adorou, vamos terminar, né? Mas isso foi em 2004, ela voltou em 2011. E aí eu fiz uma prótese que, na minha opinião, ficou mais interessante, né? Dentes um pouquinho mais amarelados, dentes com mais angulação. Eu achei que o trabalho ficou mais, né, interessante, mas ela não gostou. Ela preferia essa aqui. Com muita dificuldade eu a convenci de usar essa. Mas, na realidade, ela voltou em 2018 e nós fizemos o quê? Uma cópia da 2011 com os dentes mais brancos. Era isso que ela queria. E é o que todo mundo hoje em dia está querendo, né? Da gente. Dentes mais brancos. Isso está acabando com a minha vida, porque eu não gosto disso em prótese total. Eu prefiro em pacientes com mais idade, né, dentes mais escurecidos, dentes mais amarelados, como eu falei para vocês. Aqui um caso, a gente tem que mostrar casos que a gente não gostou também. Mas esse caso eu tentei fazê-lo nós repetimos a montagem dos dentes por 3 vezes. E ela amou isso aí, então eu terminei. Eu não gostei desse caso. Eu tenho que mostrar casos ruins para vocês também. Olha esse caso, o caso talvez mais difícil de estética que eu já fiz até hoje, né? A paciente é toda assimétrica. E esse caso, o Luciano montou para mim 4 vezes, pessoal. E mesmo assim a gente não conseguiu naturalidade, né? Eu não achei legal, mas ela amou. Então vamos terminar. 4 vezes a montagem. Olha essa paciente também, que coisa bacana. Isso aqui eu tenho um caso, é interessante contar a história dela, porque no dia que nós terminamos, ela levou as 2 netinhas. E quando eu coloquei na boca e vi como ficou, eu chamei as 2 netinhas lá na clínica, né? E elas choraram abraçando a vovó. Vovó, você tá linda. Porque ela não usava nada, gente, né? Então as netinhas abraçando essa senhora, apesar de você ver que é uma senhora jovem, né? É uma negra jovem. E as netas emocionadas chorando, e o que aconteceu? Nós, né, eu e os dentistas trabalhando no caso, começamos a chorar também juntos, né? Eu acho isso muito legal, é emocionante. Mais um caso dessa mesma turma, essa paciente também não usava prótese, né? Eu tinha, se não me engano, acho que 5 anos que ela estava sem prótese na boca. Eu acho que nós demos uma naturalidade interessante do caso. E aqui, para fechar a nossa aula, para a gente então ter um tempo legal de responder as perguntas, né? Um caso que talvez esteja o caso mais desafiador que eu já tive até hoje na profissão, né? Esse caso eu fiz ele junto com o Carlos Eduardo Dutra, o Cacá, é professor da bucomaxilofacial lá da UFMG, é um grande amigo. E o Cacá me perguntou: Sérgio, será que dá para você me ajudar nesse caso da Rosimeire? Falei: Cacá, o que você consegue lá na cirurgia? Na mandíbula, o que você quiser. Falei: então tá, tudo bem. Manda ela no consultório, eu moldei a paciente, acertei plano de cera superior e o inferior eu só tentei guiá-la em cêntrica, numa posição que eu achava que era cêntrica, numa dimensão vertical que eu achei apropriada, e mandei para o meu laboratório pedindo ao Luciano para fazer o seguinte, gente. Eu quero contar esse caso para vocês pelo seguinte: essa paciente, eu tenho que contar essa história porque ela teve que mudar todos os documentos dela, tá? Não dá para acreditar que é a mesma pessoa, tá legal? Mas lá na cirurgia, lá no modelo, perdão, no laboratório, antes de mandar para o laboratório, eu cortei 10 milímetros de um lado dos modelos, de um lado e de outro dos modelos, tá? E posicionei esses modelos na linha média correta. Vocês veem que a mandíbula dela é deslocada para a direita, né? Então eu fiz eu coloquei a linha média superior na linha média inferior. Mandei o Luciano, aí montei esses modelos recortados no articulador e mandei o Luciano montar os dentes e prensar. Ou seja, você não vai provar isso? Eu falei: não tem jeito de provar,
né? E o Kaká internou essa paciente, então, e fez a cirurgia. Cortou 10 milímetros da mandíbula de um lado e 10 milímetros do outro. Tá? Amarrou essas próteses depois da cirurgia terminada. Ele amarrou, claro, né, ali os ossos, né, a mandíbula, um pedaço com o outro, e amarrou essas próteses na maxila, amarrou na mandíbula e amarrou as duas com fios de aço. Tá? E essa paciente ficou 40 dias com essas próteses amarradas em boca. Né? Ela comia de canudinha, a comida só tomava líquido, né? Comida líquida passava lá atrás dos dentes artificiais. Tá? Ficou 40 dias com isso aí amarrado. E depois de 40 dias, então, ela foi para casa, né? Ela se recuperou e tal, e voltou para a faculdade. Eu vou mostrar para vocês, então, como ela ficou. Aqui, ó, é uma foto. Isso é documentação ortodôntica, tá, gente? Por isso que a foto tá estranha, não tá parecida com a foto que eu tirei lá do consultório. Mas aqui, ó, eu tirei no consultório, ó, como ela chegou lá na clínica da gente, com as próteses velhas que ela usava. E aqui com as próteses o que nós conseguimos, né? Vocês veem que realmente ela teve que realmente mudar os documentos, porque não dava para acreditar que era a Rosimeire, né? Quando ela chegou lá na faculdade, no corredor da faculdade, ela me chamou, eu olhei assustado, falei, mas é a Rosimeire? Ela falou, doutor Sérgio, sou eu. E ela começou a chorar e eu comecei a chorar junto com ela, abraçados um ao outro, né? Isso foi interessante demais, foi muito emocionante. Então é um caso que, para mim, foi o maior desafio. E isso aqui é legal para mostrar a vocês, gente, o que a gente tem visto muito nessa pandemia aí, né? Nessa hora, não adianta ter muito dinheiro, ser milionário, nada. Nós somos todos iguais nesse mundo. Né? E a Rosimeire, se ela fosse milionária, ela teria que passar por essas próteses totais. Agora a Rosimeire já vai receber, então, implantes e fazer protocolos. Mas na época, para chegar nisso aí, o que ela teria que fazer? 2 próteses totais. Então, nessa hora, a gente vê que nós somos todos iguais nesse mundo. Né? Não adianta ter muito dinheiro, ter muita vaidade. Né? Todos somos iguais. Eu acho que essa pandemia, esse coronavírus está nos mostrando muito isso aí. Né? Então, a Rosimeire, como ela, quando era, né, antes de fazer o trabalho, e agora a Rosimeire finalizado o trabalho. Eu já falei para vocês que eu vou sempre colocar nas minhas aulas pessoas que me são muito caras. Né? Então, aqui o Wellington Bonachella, que foi meu orientador de mestrado, doutorado, professor Mondelli, que é uma figura, uma pessoa que me ajudou muito, professor Edson Chaves Júnior, que é meu compadre, meu melhor amigo, né, meu sócio lá no Instituto. Tá? Aqui o professor Gerson Bonfante, que é meu ídolo na prótese. Eu acho que todo mundo tem que ter um ídolo na profissão. O professor Gerson, para mim, é a pessoa que mais sabe de prótese nesse Brasil. Tá? Então, o professor Gerson é um ídolo que eu tenho na profissão. O professor Luiz Ramos Júnior, que é meu colega, meu irmão paulista, meu amigo pessoal, está sempre aqui em Belo Horizonte com a gente. Conversei com o Luiz agora, anteontem, né? Uma possibilidade aí de, às vezes, a gente fazer um livro de prótese parcial removível também, né, Luiz? Vamos ver, quem sabe a gente vai pegar essa confusão toda, porque fazer livro é um negócio meio complicado, né? Um grande amigo que eu fiz agora, não tem tanto tempo assim, mas que se tornou um grande amigo, para mim é o maior reputador oral do Brasil, né, que é o Laerte Schenkel, lá de Igrejinha. Né, eu e o Edinho fomos lá, ficamos uma semana com o Laerte, foi uma semana realmente inesquecível. Né? Você aprende, não é só odontologia, você aprende de vida. Né? E aqui, para terminar, então, e a gente passar para as perguntas, né, a minha família, né? Meu filho, que é também dentista, e minha esposa. Eu queria agradecer, então, né, ter esse tanto de gente aqui me acompanhando até agora, né? Desde o começo da aula, esse pessoal todo me acompanhando, né? Eu achei muito legal isso, tá? E eu vou ligar para o Marcos aqui para a gente poder começar, então, as perguntas, né, pessoal? Ele tem que ativar o som. O Marcos vai ter que ativar o som lá. Eu não sei como é que é. Espera aí só um minutinho. Ligando aqui para o Marcos. E aí a gente vai poder responder aquelas perguntas que, por acaso, né? Tela cheia, peraí. Já tem muita gente. Como é que eu. Meu amigo! Você já ajuda aí? Olha, como é que eu faço aqui agora? É só clicar no bate-papo aqui? Isso, clica no bate-papo. É todos os palestrantes? Não, vai no outro. Ah, você quer mandar uma mensagem? Ou você Não, eu quero ouvir deles as perguntas. Você vai em participantes. Participantes, tá. E vai e vira lá quem levantou a mão e passa o mouse do lado para lá, ativar o som. Espera aí só um minutinho, então.
Tá bom. Inclusive, eu tô entrando aqui na aula para ver. Tá. Eu vou interromper o compartilhamento, não é isso? Não, é isso. Interrompe o compartilhamento. É. Isso. Vou aqui nos participantes. Vai no participante. Vê quem levantou a mão. Tá, mas a hora que eu coloco aqui os participantes, não está dando para ver quem levantou a mão. É porque se ninguém levantou a mão, não aparece nada. Não? Mas eu tenho. Não. Será que não tem nenhuma pergunta? Deixa eu ver aqui. Pede para levantar a mão quem quer fazer Pessoal, tem alguém querendo fazer pergunta, pessoal? Peraí, tem sim. Agora aqui começou a aparecer aqui, participantes. Isso. Né? Agora apareceu. Aí clica em cima, vai ativar o som. Tá, peraí só um pouquinho. Tá. Participantes. Mas tem como pegar esse bel ou não tem como pegar também? Só pra gente saber. Pessoal, alguma pergunta? Ou não ficou nenhuma dúvida? Estou vendo aqui muita gente falando que foi show e tal, mas pelo que eu estou vendo, nenhuma pergunta, então. Então, agradece o povo. Obrigado. Peraí, bate-papo. Participantes. Tá aqui, participantes, eu só estou vendo, Marcos, o pessoal comentando da aula, mas não estou vendo perguntas. Então, sinal que terminou. Ninguém levantou a mão. Então, beleza. Então, pronto. Aqui, ó, mas tem pergunta. Engraçado é que tem pergunta, mas eles estão perguntando lá no texto, entendeu? No bate-papo. Você pode ler a pergunta. Qual o melhor método para determinar a dimensão vertical? Gente, eu falei muito disso, pessoal, na aula de acerto de plano de orientação, né? Nós falamos muito da melhor. Eu acho, na minha opinião, o melhor método é o método do compasso de Willis. Agora, é claro que associado a esse método do compasso de Willis, né, a gente pode trabalhar com o método estético, com o método fonético, né? Então, isso aí, você tem vários métodos, mas a filosofia que a gente usa é o método do compasso de Willis, é o mais simples, tá? Acredito que eu tenha respondido. Deixa eu ver aqui. Professor, qual a sua experiência com os dentes da Kuser? A minha experiência com os dentes da Kuser é pequena, gente. Eu fiz alguns trabalhos com o prêmio da Kuser. O Magíster, a experiência é maior, porque nós trabalhamos com o Magíster lá na especialização de prótese, com o Edinho, lá na especialização de prótese. Então, assim, o Magíster a gente trabalhou muito, trabalhos muito interessantes. O prêmio é um dente maravilhoso, é um dente lindo, mas é um dente muito duro. Você não tem o quê? Retenção, não tem adesão química do prêmio com a base da dentadura. Com isso, você tem o quê? Percolação, e você tem muita o quê? Quebra de dentes também, soltura de dentes, tá? E você acaba tendo isso, essa soltura dos dentes, perdão, da base da prótese. Às vezes, quebra de dente. Soltura é mais difícil porque todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho de dentadura, pessoal, o dente tem que ter retenção mecânica. O protético tem que perfurar esses dentes para ter retenção mecânica. Como fazer o selado? Eu espero ter respondido isso aí da dimensão. Como fazer o selado periférico com silicona? Pessoal, você pega a parte pesada da silicona, né? Coloca pouco catalisador para você ter tempo de trabalho, tá legal? Para você ter tempo de trabalho, né? E você coloca pouco catalisador, faz uma cobrinha, eu gosto de falar, um roletinho fino, coloca no bordo da moldeira e vai fazer os tracionamentos. Tá legal? Então é isso, é a maneira de você fazer o vedamento periférico ao invés de trabalhar com a Godiva, porque a Godiva tem dentista que tem medo de trabalhar com a Godiva, né? Medo de queimar o paciente, o tempo de trabalho da Godiva que é muito pequenininho, né? Então, acredito que eu tenha respondido. Você usa o Algamix? Gente, o Algamix, eu falei isso na aula de moldagem, é fantástico, tá? Eu acho que depois do motor elétrico foi a melhor coisa que eu comprei na minha clínica nos últimos tempos, tá? Eu adoro o Algamix. Professor, só gosta de usar o formato de rosto como referência para escolher a forma de dente? Com certeza, né? Eu trabalho muito com formato de rosto. O Schenkel, por exemplo, ele usa muito isso nas reabilitações. Ele usa formato de rosto para escolher formato de dentes nas reabilitações fixas de cerâmica. Eu faço a mesma coisa nas próteses totais, né?
Ah, agora sim, o pessoal levantou a mão aqui, Marcos. A Mariana levantou a mão. Eu permitir a Mariana falar. Oi, Mariana. Alô? Mariana? Oi, Mariana. Tá me ouvindo, Mariana? Alô? Oi? Eu te ouço. Você Tudo me bem? ouve? Tô Tudo te jóia? ouvindo. Você tá falando de onde, Mariana? De Tiradentes. Seus Olha que falou. legal. Adoro isso aí. Você... É a Ah, Mariana. Ah, é a Mariana, minha aluna. Que coisa boa. isso. Tá bom, minha querida? Tudo jóia com Tudo você. bem, graças a Deus. Que prazer você aqui falando comigo. A gente está falando por telefone esses dias, né? Mas Pois falando aqui é, agora, que legal. O que foi pois é. a dúvida? Em que eu posso te ajudar? Não, é porque eu observei, né, dentro do que você mostrou para a gente aí, né, nos casos que você mostrou, a maior dificuldade que eu observei foi em relação ao corredor bucal, Sérgio. Tá. Né, pelo que você falou, né, do aspecto do paciente em relação à bochecha, posicionamento de dentes e tudo. Aham. Existe alguma coisa mais, além de tamanho de dente, que eu possa conseguir um resultado melhor, Não, isso que é eu possa visual buscar? mesmo, tá, Mariana? É É aquele visual? fundo escuro mesmo que você tem que observar já lá no acerto de plano. E com certeza você vai ter a possibilidade de ver muito isso lá no nosso curso, né? Porque lá você vai estar fazendo na clínica. É o que eu falei, gente. Dar uma aula de acerto de plano no computador, principalmente online, é muito difícil. Eu passei para vocês, né, na realidade, uma sequência de acerto de plano. Mas, na realidade, esse corredor bucal é visual, tá? É visual, é bom senso, Sim. tá? Então, dentadureiro, cada dentadureiro, isso aí é o tempo, tá legal? É o tempo, Uhum. tá? Tá ok, obrigada. Obrigado a você, prazer enorme falar com você. Só abaixa a mãozinha para mim, por favor, para eu já saber que eu te atendi, tá? Tá Vou ótimo, passar aqui agora. obrigada. Um abração, beijo grande, Mariana. Vou Para passar para o Rubens. você. Oi, Rubens. Oi, me escuta? Rubens, Oi, tudo bem, Rubens? me escuta? Tô te escutando perfeitamente. Você está falando de onde? Falo de Rondonópolis, Mato Grosso. Oh, que coisa boa! Adoro o seu estado aí para pescar, né? Bom, aqui é muito bom. Pantanazão aqui é show de bola. Já Meu fui amigo, várias vezes, já fui várias vezes. Tá? ótimo, Em que bacana. eu posso te ajudar, meu amigo? Obrigado pela aula aí, primeiramente. Eu gostaria de saber o seguinte: certa vez eu atendi uma paciente que ela era classe 3 e ela já chegou com um par de prótese total, reabilitada em classe 3. Eu quis devolver um pouco da dimensão, principalmente no ângulo de 90 graus da prótese Tá. superior. Eu tive muita dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa que é a minha experiência clínica em 3 casos na minha vida inteira. O que acontece no paciente de classe 3? A gente procura, sempre que possível, colocar esse paciente pelo menos topo a topo. Tá? Mas em 3 casos até hoje, eu tive que fazer as próteses em classe 3, porque o paciente reclamava para mim que ele simplesmente não conseguia mastigar com as próteses, quando eu devolvi, quando eu coloquei ele topo. E deve ter sido o que você teve de problema. Mordia a língua, mordia a lábio. Isso, o paciente não consegue comer. Ele não consegue conviver com essa prótese. Tá? Então, se você fez isso, se você fez a dentadura em classe 3, você fez o certo. Tá? Então, a experiência minha clínica disso aí, ela é grande eu colocando o paciente topo. Tá legal? Agora, perfeito. É o que eu estou te falando. Em 3 casos, a minha vida inteira, tem 34 anos que eu faço dentadura, tá, Rubens? Então, em 3 casos, eu fui obrigado a fazer o caso em classe 3. Tá legal? Bacana. Te respondi? Ali. E caso em reabilitação normal com prótese total, que o paciente também relata que está mordendo língua, lábio, eu errei. Isso aí é uma acomodação muscular. Tudo que você está me falando aí, língua, lábio, o que é? É músculo. Então, é claro que no início de uso de prótese, é muito comum o paciente relatar isso aí. Tá? O paciente relatar para você que ele está tendo problema na hora de comer, que ele está mordendo a língua, mordendo o lábio. O que eu costumo fazer? Cortar as pontas de cuspe dos dentes superiores, dos dentes posteriores. Tá? Cortar um pouquinho, aliviar um pouquinho nas pontas de cuspe, para ele machucar menos, para cortar menos. Beleza? Perfeito, perfeito. Respondido as dúvidas. Muito obrigado. Prazer enorme falar com você de Mato Grosso. Abaixa a sua mãozinha, por favor, tá?
Para eu saber que eu já te Agora. respondi. E aí eu vou passar para Janaína. Oi, Janaína. Janaína. Você me ouve, Janaína? Oi, tudo bem, Janaína? Desculpa. Boa noite, professor. Tá me escutando? Estou escutando perfeitamente. Você está falando de onde? Maravilha. Eu falo de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que maravilha, eu adoro isso aí. Então, Conversei professor, com o Henrique Olveg ontem. Henrique Olveg é um grande amigo de Santa Maria. Professor sim. fantástico, excepcional, Henrique. Né? Então, a excelente aula, eu trabalho bastante com próteses aqui, né, nesse interior do Rio Grande do Sul, ainda existe muita reabilitação protética. Não é no interior do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, ainda tem muita dentadura pra gente fazer, tá, minha querida? Muita. Né? E assim, eu tenho alguns casos que eu tenho muita dificuldade, professor, com maxilas atrésicas, principalmente, eu tenho um que não tem a retenção, não tem jeito da retenção de parar a prótese, não tem técnica, não tem nada que eu já não tenha tentado, né? Extensão de palato e ela acaba ficando com muita náusea. E ela já usava a prótese há muitos anos e sempre teve, né, aquela prótese solta. E a gente tentou fazer já 2 vezes e não há jeito. A prótese só com corega. Deixa eu te falar uma coisa, de verdade. Você não é porque isso aí é muito normal, é normal. Você domina realmente Godiva para fazer vedamento periférico? Assim, a gente sempre tem limitações, mas a gente tenta, né? Eu sempre tento pelo menos o passo a passo. Pois é. Mas isso aí, com certeza, minha querida, é moldagem, tá? Se você vedar bem, prótese superior. É claro que eu não vou te falar que eu consigo isso em todos os casos, mas eu consigo uma coisa. Se eu vedo bem, e mesmo num caso como esse que você está me relatando, o paciente usar um adesivo, um corega, a prótese vai parar na boca, tá? É moldagem funcional, é vedamento periférico. Você, por acaso, assistiu minha aula de moldagem funcional? Não, essa aula não assisti. Tá lá no canal, tá? A aula está disponível no canal, tá bom? Então, dá uma assistida na aula e a gente vai ter mais aulas e você vai ter a possibilidade de conversar comigo de novo a respeito disso aí, tá? Dá uma olhada na aula de moldagem funcional. Ok, professor. Tudo Muito bem? obrigada. Obrigado a você. Então. Grande abraço. Abaixa a mãozinha, tá? Um abração. Okay. Tchau. Agora eu vou falar com o Caio. Caio Leite. Caio. Tá me ouvindo, Caio? Oi, professor. Tudo bem? Tá me ouvindo? Perfeitamente. De onde você é? Sou de Embu das Artes, São Paulo. Que bacana, que legal. O que é que eu posso te ajudar? Eu sou dentista recém-formado. Até na primeira semana que eu peguei meu CRO foi quando iniciou a quarentena. Nossa. Mas eu ainda tive a oportunidade de acompanhar alguns casos. Sei. E relacionado à estética da dentadura mesmo. Onde um paciente pediu para colocar aparelho ortodôntico de enfeite. Já pus isso. Eu já fiz isso, inclusive, em protocolos, meu amigo. Tá? O paciente pede para colocar para que as outras pessoas tenham a impressão de que ele está com os dentes dele. Eu já coloquei muito aparelho ortodôntico em dentadura. Até foi uma falha minha, porque eu deveria ter colocado algum caso mostrando isso lá naquela dica número 1. Né? Mas eu já coloquei aparelho ortodôntico em protocolo. Sim, eu no dia até falei para ele que colocaria, depois eu fiquei, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Acabou não dando tempo de iniciar o caso, né? Sem problema. Vamos dividir a responsabilidade da estética aí com o paciente também, né? Sim. Outro que pediu para colocar uns grampinhos nos caninos simulando uma PPR. Isso, já fiz isso também. Mas eu procuro sempre convencer o paciente o seguinte, sabe? Quando eu faço, eu acho que não sei se você gostou dos casos que eu mostrei, né? Eu acho, na minha opinião, eles são casos sim, eu gostei. naturais, né? Eu procuro evitar de colocar metal. O corredor bucal foi o corredor bucal foi o que eu achei assim que dá muita diferença nos casos. Com certeza, ajudem muito a prótese, né? O corredor bucal é fundamental para a gente obter um aspecto natural da dentadura, tá?
Mas você vai ter muito Obrigado, tempo aí para professor. aprender muita coisa interessante nessa nossa profissão maravilhosa, né? Odontologia é uma profissão maravilhosa, tá? Seja Sim, sim. bem-vindo à nossa profissão. Obrigado, a aula foi maravilhosa. Muito obrigado, abaixa a mãozinha sua aí. Um grande abraço. Prazer falar com você, tá? Prazer. E eu vou falar agora com a Yara. Oi, Yara. Oi, professor. Você tá falando de onde, Yara? Sete Lagoas, Minas Gerais. Ah, que coisa boa. Sete Lagoas é bairro nosso aqui agora, né? Verdade, verdade, verdade. Eu vou ter a oportunidade, se Deus quiser, em setembro, de falar aí no congresso, né, da FAC7, né? Vai ter um congresso em Sete Lagoas em Nossa, eu tenho setembro. que ir lá para poder ver. Oh, mas vai ser um prazer enorme te receber lá, tá? Que chique, coisa boa, viu? O que eu posso te ajudar? Eu gostaria de saber, essa última aula do plano de ter eu ainda não assisti, não. Foi na quinta-feira passada, né? Mas eu vou assistir. Quinta-feira passada. Agora, eu vou assistir, porque eu tenho acompanhado, porque eu gosto muito disso, dessa parte da odontologia, né? Da prótese total. Eu gosto demais. Uhum. Agora, eu queria saber que você falou lá a respeito de duplicar a prótese como segurança para o paciente. Como que é feito isso, hein? Para a gente estar tendo um direcionamento correto com o protético, hein? Na realidade, eu mesmo faço as minhas duplicações, sabe? Porque você tem um duplicador. Eu mostrei isso na aula do Congresso Internacional, sabe, de Odontologia. Existe um duplicador da Triae, mas é caro. Eu faço isso com uma caixinha daquelas de caixinha de plástico de colocar aparelho ortodôntico, sabe? De colocar placa relaxante, entendeu? Sim. Mas aí tem uma técnica. Eu tenho a impressão que as aulas do Congresso Internacional Online, Congresso Internacional de Odontologia Online, depois você entra lá. Eu acho que parece que as aulas estão ficando gravadas. E lá porque eu te falar isso aqui sem te mostrar fotos, vai ficar difícil de eu te explicar. Tá? Mas tem isso lá na minha aula. E eu vou dar essa aula depois aqui para vocês, lá na frente. Tá? De como duplicar. Que maravilha! Tá Nossa, legal? que maravilha! Pode ter certeza que eu vou mostrar isso. Tá? Excelente, muito bom. Que isso. Só isso. Eu estou encantada, viu? Eu estou encantada com você. Você deixa a gente assim tão feliz de ver uma pessoa que explica tão bem. Obrigado. Com uma simplicidade. Maravilha. Também o Marcos, ele capricha, né? Ele que coisa boa. Coloca gente boa mesmo. Vou ouvir isso, né? Vou ouvir isso. Estou muito feliz e muito satisfeita de estar tendo essa oportunidade, viu, professor? Muito obrigada. Viu? Se Deus quiser, nós vamos nos conhecer lá em Sete Lagoas. Tá? Vamos sim, vamos sim. Um grande abraço. Tudo de bom para você. Para você também. Um grande abraço. Obrigada. Um abração. Tchau. Tchau. Agora, abaixa sua mãozinha, por favor, Yara. Aqui agora a Adriane. Adriane, você está ouvindo, Adriane? Oi, Adriane. Adriane? Oi. Tudo bem, professor? Tudo bom, minha querida? Você está falando de onde, Adriane? Eu falo de Porto Alegre, professor. A gauchada está gostando de me assistir, viu? Ah, com certeza. Mas, professor, só para dizer o seguinte, eu não levantei a mão, não. Estou aqui só ouvindo. Para mim aqui tinha uma mãozinha levantada, mas então tudo bem. Nenhuma dúvida? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Não, tudo certo, professor. Hoje, antes da sua aula, ainda eu peguei a aula gravada da última do acerto de planos. E aí, pouco antes, ainda ouvi ela toda. Eu estou fazendo quase um e-book aqui, só não é um e-book porque eu estou escrevendo com a mão mesmo. Espero estar podendo te ajudar, então. Tá? Com certeza, com certeza. Tá, obrigada, grande abraço, tá? Tudo de bom. Muito obrigada. Bruno Lopes. Já falei com o Bruno? Não sei. Diga, professor, não. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, senhor. Joia, você fala de onde, Bruno? Estou de Matozinhos. Ah, que legal. Então é vizinho nosso aqui, ué. Isso. Né? Professor, o que eu posso te ajudar, Fiquei aqui atentamente ouvindo as palavras do nobre homenageado da minha turma. E queria uma pequena dúvida, professor. Achei interessante quando você falou que no paciente com a idade mais avançada, a gente pode aumentar um pouquinho o espaço funcional livre, né? Sim. Existe algum parâmetro, professor, para saber o quanto aumentar?
Olha, o negócio é o seguinte, eu sempre, paciente mais idoso, eu ponho entre 5 e 6 milímetros e eu vou fazer o quê? No teste fonético eu vou ver o que aconteceu, entendeu? Agora, essa condição de dimensão vertical, de espaço funcional livre, principalmente depois que o paciente começa a usar as próteses, a gente tem muita condição de, às vezes, ainda interferir alguma coisa, sabe? Tem prótese, por exemplo, que eu faço para o paciente idoso. Eu faço com 5 milímetros, por exemplo, de espaço funcional livre. Se eu sinto que o paciente ainda reclama alguma coisa, eu vou e desgasto um pouquinho nos dentes inferiores, sabe? Para aumentar ainda mais um pouquinho o espaço funcional livre. Entendeu? Mas isso a grande vantagem para nós é que o seguinte, nosso organismo é muito adaptável. Entendeu? Então você, na realidade, não pode muito errar para menos no espaço funcional livre. Entendeu? Se você erra um pouquinho para mais, o paciente aceita isso numa boa. Tá joia? Okay. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Ótima aula. Obrigado, viu, Bruno? Um abraço. Ah, gente, é o Bruno Pescador, né, não? Exatamente, é o próximo. Ah, meu amigão, agora que eu tô vendo aqui, é porque a foto fica tão pequenininha pra gente, mas é o Bruno Pescador, cara, um grande abraço, viu? Prazer falar com você, muito legal você estar aqui com a gente, tá? Prazer foi nosso, um abraço. Um abração, abaixa a mãozinha aí que eu vou deixar agora a Fernanda falar. Oi, Fernanda. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, você fala de onde, Fernanda? Eu falo de Santa Bárbara. Uai, então é nossa querida mineira aqui também. Isso, fui aluna sua na UFMG, formei com... Que bom, que prazer. O que eu posso te ajudar? Então, professor, quando a gente vai fazer lá os testes fonéticos na prova, e aí quando o paciente ele tem uma dificuldade para ele falar o 66 e as demais palavras, aí como é que eu faço? Eu vou voltar à prova da cera? Não, se você vê se você observa que a estética da superior tá boa, você faz o acerto de plano novamente só da inferior. Entendeu? Entendi. Então eu volto à cera do inferior. Isso, volta para a cera do inferior só. Tá bom? Entendi. Então, mas se eu pedir, vamos supor, o laboratório para intruir um pouquinho os dentes, tirar um pouquinho da cera, não funciona. É melhor eu voltar Não, o ideal nesses casos é você refazer o acerto de plano inferior, tá? Se for uma diferença muito pequenininha, você pode até pedir o laboratório para fazer isso, mas é chato para o laboratório, tá? Eu prefiro normalmente acertar novamente o plano de cera. Você guarda os dentes numa plaquinha de cera, né? Tira os dentes da prótese, utilizando aquela mesma chapa de prova, coloca um novo plano de cera e acerta o inferior novamente. Ah, não, entendi. Tá legal? Obrigada. Te respondi? Respondido. Muito então, obrigada. Legal. Um abraço, prazer enorme falar com você, tá? Prazer também, obrigada. Gente, eu vi aqui uma pergunta, o pessoal não levantou a mão, mas perguntando em casos inferiores, quando o paciente tem um rebordo muito já desgastado. Eu gosto de falar, é uma frase feita, mas eu gosto de falar isso sempre para os meus pacientes, sabe? Dentadura inferior, pessoal, é inferior até no nome, né? Então, o paciente não tem retenção na prótese inferior, o que eu devo fazer? Implantes. É sugerir implantes para esse paciente, né? Hoje a gente trabalha com implantes super curtos, né? Implantes que a gente fala de implantes muito curtos na mandíbula, onde a gente pode usar, então, esses implantes para segurar a dentadura inferior como overdenture. Então, fica muito tranquilo, tá? Eu acho que é isso aí, né, que eu poderia falar. Professor, ficam gravadas junto com as outras aulas? Sim, essa aula vai ficar gravada, Marcos. Eu estou gravando essa aula, tá? Em pacientes classe 2 com overjet acentuado, desdentado total superior e inferior, como proceder na montagem? Gente, paciente classe 2 é mais ou menos, ou a mesma coisa do que eu faço em pacientes classe 3. É tentar montar esses dentes aí, ó, né, topo a topo, tá? Então, paciente classe 2 é mais ou menos montar topo a topo, tá? O Gilson Roberto. A Cláudia Veneziane Passos, eu vi que ela levantou a mãozinha aqui agora. Eu vou permitir ela falar aqui, ativar. Cláudia. Oi, professor. Você está falando bem? De onde, Cláudia? Eu estou na Moca, em São Paulo. Que bacana, que legal. O que eu posso te ajudar, bem? Professor, eu tenho 2 pacientes que têm aqueles toros palatinos. Sei. Como a gente deve proceder? O senhor alivia a prótese, faz o palato mais fino? Toros palatinos. Você não está falando de câmara de sucção, não, né? Toros mesmo. Não. Ele tem, a paciente tem aquele toro. Então é remoção cirúrgica, viu, minha querida? Remoção cirúrgica. Ah, é? Por quê?
Na realidade, o que acontece? A mucosa na região de tórax, ela é muito fina, ela é muito delgada. Então, Isso, é muito machuca, dolorido, machuca demais o paciente. Então, É. nesses casos, infelizmente, você não tem outra solução. A solução é cirúrgica, tá? É remoção cirúrgica. Tá legal? Ah, tá ok. Porque eu tenho 2 casos, e uma delas, eu consegui fazer a prótese com o palato um pouquinho mais fino, e ela tem muita náusea. Sim. Que a língua fica batendo ali, né? Fica um volume maior. É, porque fica um volume maior da dentadura. Ocupa espaço da língua dentro da boca. Então, na realidade, o ideal, de verdade, minha querida, é fazer remoção cirúrgica. Tá? Agora, a remoção cirúrgica disso daí é muito simples, viu? Remoção cirúrgica de tórax é uma coisa muito tranquila, tá? Nunca fiz. Bem tranquilo, é bem simples. Fazer? Qualquer cirurgião geral faz isso para você numa boa. Tá joia? Ah, legal. Tá ótimo. Obrigada. Mais alguma coisa Boa que noite. eu possa te ajudar? Oi? Eu acho que é só. Obrigada. Obrigado a você. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Outro. Tchau, tchau. Boa noite, professor. A respeito do aceite de plano de cera, observei que o plano é feito até os premolares, deixando... Não, gente, normalmente eu faço um acerto de plano, e não precisa ficar um acerto de plano longo. Na realidade, até primeiro molar, tá? Não é até premolares. Se vocês viram até premolar, pode ter sido a foto, sei lá, né, a angulação da foto, tá? Mas na realidade até premolar, até primeiro molar, perdão, tá? É o que a gente precisa, na realidade, ter na montagem dos dentes, né, no caso superior, tá? Até primeiro molar. Apesar de eu montar sempre nos casos superiores, os segundos molares também. Eu já falei disso, tá? Não falei ainda nessa aula, não, falei sim, ué. Na aula de relação intermaxilar, falei sim, tá? Boa noite, falo de Passo Fundo, gosto muito do dente Vita MFT com experiência. Tem pouca experiência, tá, amigo? Carlos Antônio. Mas os dentes Vita MFT, a experiência que eu tenho é muito pequena, não posso te falar, tá? Não posso te falar. Contar, tipo, não vai deixar os incisivos superiores muito lingualizados. Classe 2. Se você observa que vai ficar muito lingualizado, o que vai acontecer? Não vai ficar lingualizado em classe 2, gente, né? Não vai ficar lingualizado. Agora, a gente tem que olhar aspecto estético e aspecto funcional, né, nessas montagens, tá? Se depois de montado ficou estético, mas o paciente não consegue mastigar com aquela prótese, eu vou ter que fazer a prótese em classe 2, né? Exposição de dentes sorrindo, o ideal é só exibir só dentes ou também um pouco da gengiva. Gente, se o paciente tem lábio curto, na minha opinião, o natural é que apareça a gengiva. Então vamos trabalhar com caracterização, uma boa caracterização de gengiva artificial, tá? Técnica Tomás Gomes, não é mesmo? Me parece que não tem mais nenhuma dúvida. Eu vou aqui agora, então, encerrar a nossa reunião para a gente poder deixar a aula gravada, tá? Foi um prazer responder a todos vocês. Eu fico muito feliz de ver que ficou muita gente até o final, né? E um grande abraço, se Deus quiser, até a próxima quinta-feira, né, Marcos? Grande abraço, tá? Italiano é o Trilux, é isso mesmo. Tem alguém, a Eugênia, perdão. Tem hora que as palavras somem da boca da gente. Trilux era uma maravilha, tá, pessoal? Só para terminar. Só que ele agora é brasileiro, não tá legal. Instabilidade de cor, muita translucidez. Tá bom, Eugênia? Obrigado por você me falar. É o Trilux, ele era italiano. Não é mais. Um abraço grande, tudo de bom para vocês. Aula maravilhosa da Andréia Cristina Zacarias. Muito obrigado, Andréia, Maria Aparecida. Aula show. Eugênia, muito obrigado, um abraço, um grande abraço a todos vocês, tá? Tudo de bom, gente. Abração mesmo.